uma dúvida que sempre tem na comunidade, quando a gente está trabalhando ali em grupo e tal, cara, e você, eu acho que é o melhor cara para nos responder isso. Dá mesmo, tem gente mesmo, muita gente, operando de dentro do campo, de dentro do estádio, principalmente, com essa questão privilegiada, né, questão de delay, cara? Tem. Mas é só uma questão muito particular, até minha, com a galera que trabalha pra gente. A gente citou aqui a questão da stream, né? De estar com um feed bem justo. E como você também está no mercado já há mais tempo, você também notou que, à medida que o tempo passando, os feeds vão só diminuindo, né? As nossas condições de trabalho para o que a gente busca fazer vai só piorando. O que você tem feito para tratar isso, cara? Abordagens diferentes? O que você tem se virado para tentar diminuir isso? Uma coisa que eu até falei pro pessoal é que, assim, eu trabalho... A gente tem um termômetro. A gente tem um termômetro para saber da stream. Tava muita gente falando, pô, a Copa do Mundo e não sei o que lá. E eu falei, não se empolguem com stream pra Copa do Mundo. Fala, galera, Vini aqui com vocês, do meu lado o menino Gabigol também, pra gente trocar uma ideia muito legal. O convidado de hoje do Boteco do Clubão é o William Volkov, e ele vai me corrigir daqui a pouco se é assim mesmo que se pronuncia. Mas, cara, seja bem-vindo, muito legal trocar essa ideia com você aqui e agradecer, é claro, pelo convite de estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo aí, né, para trocar essa ideia com a gente. Seja bem-vindo, meu querido. Valeu, Vini, valeu, Gabigol. Muito obrigado pelo convite. E tá certinho a pronúncia, é isso mesmo. É isso mesmo. Parece difícil, mas quando você olha e lê é fácil. Boa. E o Gabica também, seja bem-vindo, Gabi, que esse bate-papo esperto aqui, eu acho que vai acrescentar muito pra gente aqui e pra comunidade como um todo, velho. Boa, Vini, seja bem-vindo aí, William Volkov. Que bom que o Vini falou já a pronúncia, pelo menos eu não erro aqui. Com certeza isso é um bate-papo de valor aí pra galera que tá acompanhando. Tamo junto. É isso, galera. O William, que é jornalista, fotógrafo, já cobriu 3 Copas do Mundo, o cara já cobriu Olimpíadas e, além disso, divide o tempo dele também com trade esportivo. Então, vai ser muito legal essa resenha. Fica aí até o final com a gente. Nós vamos para a vinheta e voltamos com esse bate-papo que vai ser bem maneiro. Bora lá. Bora lá então, meus queridos, sejam todos bem-vindos, deixem aí nos comentários, curte esse vídeo, compartilha para a galera aí, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui pode acrescentar muito, com uma novidade, né? Eu acho que a gente não conhecia nenhum jornalista e fotógrafo no meio do trade esportivo, então, para começar, pedir o William para contar um pouquinho desse lado profissional dele, sobre essa questão, né, de está muito presente ali em eventos esportivos, grandes eventos esportivos, de atletas profissionais, enfim, viver o futebol de perto, para depois a gente ir para o lado do trade, Win. Então conta para a gente aí, como que você chegou nesse mundo aí, cara? Bom, vamos lá. Meu nome é William Volkov, tenho 38 anos, embora muitos falam que é 25, 26, mas são 38 já. Sou jornalista há quase 20 anos já, então tenho bastante tempo de jornalismo aí. Como o Vini disse, já cobri 3 Copas, Brasil, Rússia e agora o Catar. Isso da masculina. Eu cobri 2 femininas também, da Alemanha em 2011 e Canadá em 2015. Olimpíadas, uma Rio 2016 e Jogos Pan-Americanos. E além de tudo isso, eu cubro muito, assim... fica mais forte, assim, a Copa, o futebol e tal, mas cubro muito política também, eu gosto de cobrir política, então não é só futebol, né? Não dá pra falar, só vivo de futebol, não é por aí. E também trabalho com apostas esportivas, basicamente em trade esportivo, desde mais ou menos ali 16, 17, mais a fundo mesmo 18, 19 ali, e é isso. Legal, cara. Só para começar, William, para entender um pouquinho, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quem vem trocar essa ideia aqui com a gente, essa resenha, que é o seguinte: como você tem muito acesso ali ao meio do futebol, né? Tem informações, às vezes, privilegiadas do que o resto dos apostadores. Afinal de contas, muitas vezes, você está ali dentro do campo, está
resenhando com algum jogador, às vezes você vai trocar uma ideia, tirar uma foto ou fazer uma entrevista, sei lá, tem uma resenha mais próxima, às vezes pode obter informações a mais. Não sei se isso pode te ajudar no meio do trade, mas já aconteceu de ter alguma ajuda referente a esses bate-papos, cara? Sim, e eu vou falar assim, não só no jogo ali acontecendo, mas tinha um mercado antes que todas as casas tinham, e eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, nenhuma casa está tendo coragem mais de abrir isso, que é o mercado de transferência. Então a gente ficava sabendo muito antes de algumas transferências e falava, pô, essa aqui vai vingar, essa aqui não vai vingar. Que nem a do... Teve agora uma recente que eu até brinquei nos meus stories, eu falei, caraca, velho, cadê os mercados de transferência? Que foi a transferência do Jorginho, do Chelsea pro Arsenal. Eu fiquei sabendo muito antes, assim, até algumas pessoas próximas a ele ficaram assim, não vai rolar. Eu falei, vai rolar. E do nada teve a transferência, assim, tipo, foi muito assim, pegou acho que o mercado todo de surpresa, assim como a tentativa do Hakimi também fazer uma transferência que acabou não vingando porque eles não conseguiram registrar a transferência dele, mas se tivesse mercado era forra, porque antes quando tinha alguma transferência assim, e ficava sabendo na hora, eu entrava, até alguns amigos que trabalhavam comigo, eu falava, vai ter transferência. Tinha alguns que, assim, tem aquela história, né? Tipo, é que nem você fala, pô, esse back aqui tá claro, e o cara, não, o cara fica desconfiado. E é que nem a transferência, pô, essa transferência é clara. Vai nada, você acha que vai? Eu falei, eu tô entrando aqui. Se não concorda, entra contra. Aí teve um ou outro que começou a sacar que isso aí a possibilidade era muito alta, era quase uma odd 1,02 e tava ali 1,80, 1,90, o cara pegava e falava, opa, eu quero. Aí, tipo, teve alguns que até falaram, pô, pena que não tem mais esses mercados aí de transferência. Era muito bom mesmo. Que legal, cara. Um rate altíssimo para isso aí, né? E agora voltando mesmo na sua pergunta, às vezes influencia, sim, porque assim, você estando próximo do campo, você acaba sentindo, hoje em dia não é mais aberto aos treinos, o pós-pandemia, antes a gente tinha os treinos eu cobria ali praticamente São Paulo, Palmeiras e Corinthians em São Paulo, e eu ia praticamente 2, 3 vezes por semana nos treinos, e você sente quando o time tá bom, quando tá um clima legal, tal. Mas aí agora no pós-pandemia eles fecharam tudo, praticamente não existe mais o acesso de jornalista a treino, as coletivas tudo virtuais, o acesso ao treino o clube manda da TV do clube, então você acaba não sentindo tanto de perto o dia a dia do clube. Já em jogo assim, você olha assim, o jogo começou, você olha para um time, você vê a cara do perdedor ali, você sente que os caras não estão afim de ganhar, você sente que não estão inspirados, você vê um exemplo não dá muito porque os caras não tiveram preparo, mas o Flamengo no Mundial, um time totalmente apático, que se eu tivesse ali do lado, eu ia ver e falar, não tem condições de ganhar. O Mundial de Clubes de 2019, que o Flamengo jogou com o Liverpool na final, eu fui lá cobrir, e você sentia que o Flamengo estava com a vontade, tanto nos 2 jogos que eu cobri do Flamengo, você sentia uma vontade. Nesse jogo, vendo por stream, assim, eu senti, eu falei, nossa, cadê o Flamengo? Parece que tá jogando um campeonato carioca. E do campo você acaba sentindo muito isso, muito isso. Na Copa da Rússia, por exemplo, eu fico ali para fazer aquela foto do time pousado e do treinador antes do jogo começar. Cara, você olhava pro Tite ali, ele tava totalmente, assim, dentro do jogo, com uma vontade de ganhar o jogo contra a Bélgica. Eu falei, vai passar pela Bélgica. Tipo, você olhava o Tite, você sentia ele meio emocionado. Hoje eu vejo com outros olhos, mas na hora eu falei, não tem como não passar com essa vontade que você vê no olho dos caras e tal. Só que assim, não depende só do treinador ali, né? Depende do árbitro dar um pênalti no Gabriel Jesus que não deu, depende de várias situações. Mas você sente o treinador ali para ganhar. Hoje, como eu falei, eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que talvez essa emoção do Tite ali no antes do jogo pode ter passado para o campo e atrapalhado. E já nessa Copa, eu não senti essa emoção do Tite. Eu senti que ele estava ali e tipo assim, você não conseguia definir. Claro, uma Croácia, você fala, vamos passar pela Croácia pela confiança do brasileiro, tá acostumado a ganhar tudo, então a Croácia a gente passa. Só que quando eu estava ali, eu falei, eu não estou sentindo uma vontade de, tipo, não é aquilo que eu senti na Copa de 18, que eu acreditei mais, o pessoal estava acreditando mais agora no Qatar que em 18, eu estava ao contrário, 18 para mim eu acho que tinha mais chance pela vontade dos caras. E, por exemplo, a seleção de Portugal,
ganhou da Suíça ali, que eu não sei o que aconteceu com a Suíça, aquele apagão ali do Sommer, que tomou 6 gols, aleatório, mas eu senti a seleção de Portugal em todos os jogos de Portugal que eu cobri, tipo, apática, num clima, não tava um clima legal. Depois o Cristiano Ronaldo começou a ficar indo pro... o treinador colocando ele no banco, e a seleção portuguesa, eu falei, não vai longe. Eu queria que a seleção de Portugal fosse pelo menos por umas semifinais. Só que eu falei, Portugal não vai longe. E claro, né, Marrocos, você olhava para os caras, aquela sangue nos olhos, vamos ganhar esse jogo aqui. Todo jogo, né, o Marrocos ali com os caras saía lesionado, saía com cãibra, de fato era isso daí. Pior, William, que eu fui um dos caras que foi iludido nessa última Copa. Porque eu achei que o Brasil chegou muito redondo, tomava pouco gol e tal, sim. Infelizmente... Até de certa forma tomou pouco gol nessa Copa do Mundo. Essa Copa foi a que menos tomou gol, né? Acho que, se não me engano, das últimas 3, pelo menos. Fez uma campanha linda, né? Aí infelizmente acabou tendo essa questão aí da Croácia. E isso que você falou também do Tite foi que parecia que ele tava muito sereno, até demais, sabe? Até no pós-Copa, né? Não sei se você tava lá na coletiva de imprensa, né? Mas até as palavras dele, sabe? Tipo, perder, beleza, agora fim do meu ciclo, tô indo embora, né? Foi mais ou menos assim que eu percebi também. O meu trabalho no jogo do Brasil contra a Croácia foi assim, eu peguei o gol do Neymar, tava ali comemorando, que tipo, é a foto, é a capa, ele correu pro meu lado, tá lindo, beleza, e depois que acabou ali os pênaltis, a gente procura pra foto o Neymar e o Tite. Eu olhava pro campo, cadê o Tite? Você não via, tipo, não é normal, desceu, o treinador, né? Sumiu, o cara sumiu. Aí todo mundo assim, não temos a foto do Tite. É que nem a situação quando Portugal foi eliminado. Cadê o Cristiano Ronaldo? Tipo, acabou o jogo, ele saiu voando pro vestiário. E foi a mesma situação com o Tite. Copa do Mundo, cara, já que você comentou aí, cara, como deve ser legal, né? A gente gosta de futebol, o trade esportivo, todo mundo tá nele por conta do futebol, a paixão. Então você juntou duas coisas, o trade, que é paixão, para poder trabalhar, e também trabalhar como jornalista, ali, tirar fotos, enfim, deve ser muito a Copa de 18, eu não tava operando no... Porque assim, eu estava mais focado na fotografia, então não estava operando. Na Copa agora de 22, eu dividi a Copa para mim em duas partes. A primeira parte, tanto é que eu cheguei na Copa no dia do jogo do Brasil e Camarões, Portugal e Coreia, que foi os 2 primeiros jogos que eu fiz na Copa, que eram a terceira rodada da fase de grupos. A primeira fase inteira, eu preferi trabalhar, operar, então eu operei a primeira fase inteira. Aí a partir quando começou a diminuir os jogos ali, oitavas, eu estava 100% focado na fotografia mesmo. E você falou isso, cara, surgiu uma dúvida, Gabica, eu falo pra caramba, quando você quiser, você abre. Manda bala. Porque você sabe que o papai aqui, a papa, não para não. Cara, uma dúvida que sempre tem na comunidade, quando a gente tá trabalhando ali em grupo e tal, cara, e você, eu acho que é o melhor cara para nos responder isso. Dá mesmo. Tem gente mesmo, muita gente, operando de dentro do campo, de dentro do estádio, principalmente, com essa questão privilegiada, né, questão de delay, cara? Tem, assim, você, antes você tá ali com a stream olhando, fazendo que nem, eu não tava fazendo muitos jogos, e eu tava indo para os jogos cobrir. E aí depois eu comecei falei, deixa eu abrir o mercado aqui para ver. Teve um jogo, Corinthians e Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, não sei se foi, acho que foi na edição de 2021, que ainda estava no período de pandemia. E assim, o meu ângulo no campo de fotógrafo é aquele ângulo horizonte. Então eu não tenho noção de linhas, não dá para você ter a noção ali. Só que na pandemia a gente teve a oportunidade, entre aspas, de trabalhar de tribuna, de trabalhar do alto. E justamente nesse jogo, Ponte Preta, quando eu falei, deixa eu abrir o mercado aqui para ver a movimentação, principalmente eu que faço muito under, então eu vejo as descidas ali, quem antecipou, quem não antecipou, e você via, tipo, o cara encostava na bola no escanteio, o mercado já descia. Ou seja, antes do cara encostar, você conta os 5 segundos ali, então ainda teve esses 5 segundos, então o cara tava operando dali, com certeza. Teve uma situação, acho que o Fagner, para variar um pouco, ele foi expulso nesse jogo. Ele agrediu ali sem querer, né? Perdeu o time da bola. E nesse momento do cartão, praticamente assim, um cara entrou, eu vi um cara entrando no mercado e na sequência o scout fechando o mercado. Aí você fala, pô, o cara tá aqui, não tem como ele tá por stream ou por qualquer outro lugar. Esse cara tá aqui, certeza. E teve uma amiga minha, a gente tava operando agora,
final do ano passado, um jogo do italiano, ela tava lá no jogo do Milan. Aí ela tava com fone já cantando as jogadas pra gente. E você via, tipo, ó, tiro de meta. Ela falava tiro de meta, você já viu o mercado descendo. Meu, tem alguém ali. E provavelmente é alguém que fica não na área de imprensa, mas de repente pega um camarote ali, pega e opera dali tranquilo. Cara, a gente vê muita gente, né, na Europa, né? Não, principalmente assim nos jogos europeus é bizarro como a gente Premier fica League, principalmente. atrasado. Premier League é uma loucura, né, cara? Só a movimentação do mercado você já sabe o que aconteceu, né? Você nem às vezes nem no radar ainda saiu, por mais que o radar ali é bem fidedigno que tá passando em campo, você já vê que o mercado desceu, não foi nada, ou subiu, não foi nada, né? Aí e você fala... Continue. Não, até essa questão que você falou é bacana, porque eu também fiz scout, né, nos estádios aí e tal. É que a maioria dos meus jogos eu fiz jogos pequenos, né, mas muita gente sempre me perguntava, então, pelo fato de ser jogos pequenos, jogos menores, com pouca liquidez, tipo A2 e Paulista, essas coisas, então não tinha tanta gente assim no estádio, né. Mas até o Jonas aqui do clube eu acabei conhecendo por lá. Então, eu acredito que principalmente nesses jogos aí maiores deve ter a galera que tá fazendo esse trabalho, sim. Não, com certeza. Tipo, com certeza. Conta flash não existe. Então, o que é? O cara só pode estar lá. É verdade, cara, verdade. Tem uma questão que é o seguinte também, né? A gente não sabe, por exemplo, você deve ter essa informação. Quando a gente tem uma stream que a gente paga por ela para ter o feed mais justo possível, a gente sabe que mesmo assim deve ter algum delay. Rádio, por exemplo, talvez está ali um segundinho ainda na frente do feed, né? Da imagem, porque ainda demora um pouquinho para chegar. Tem o sinal do satélite, tem noção, você tem ideia, tem noção mais ou menos desse período de quem está assistindo lá no estádio para realmente chegar um feed mais possível, mais justo para a gente. Quantos segundos são mais ou menos? Tenho. Dá mais ou menos. Eu tenho até eu tenho 2 Instagram, né? Tem o meu Instagram de fotografia, pessoal, que eu coloco tudo, e eu tenho um Instagram de trade. Nesse de trade, eu coloquei lá um vídeo no jogo. Foi um jogo da Libertadores também, que a gente acabou no meio da pandemia fazendo da tribuna, e deu certinho. Eu coloquei o computador no colo com a stream aberta, peguei o celular, filmei, a bola, tipo, era um recuo de bola pro goleiro, então dava para ver bem. Tipo assim, tá no meio de campo, ele tocou para trás. Aí você vê, dá mais ou menos 1,5 segundos, 2. Tava dando. Isso pro mercado é uma coisa absurda. Parece nada, né? Às vezes o cara não tá no trade esportivo e fala, pô, 1 segundo, né? Nossa, pra nós faz uma diferença absurda, né, cara? Que loucura. E só a última dúvida em questão disso, tá, cara? Desculpa perguntar demais imagina, disso, mas é porque eu sempre tive muitas dúvidas disso e a gente sempre ouve a galera perguntando, né? Como que... Aqui, a presença VIP Boa. no bate-papo. Como que é a questão? Porque, por exemplo, quando eu vou no estádio aqui em BH, eu não sei como é aí em São Paulo, tá? E depois o William vai até falar pra gente que ele tá mais distante. Mas aqui em BH, tanto no Independência quanto no Mineirão, Independência é até um pouquinho melhor essa questão. A internet, cara, o estádio encheu, já era. Não dá para usar. Então, mesmo a gente que vai como espectador ali quer aproveitar alguma coisa, mesmo que a maneira que a gente trabalha, principalmente eu e o William, né, que é muito lance a lance, under limite, nós vamos chegar lá nesse papo já também, é muito difícil trabalhar pelo celular. Mas se tivesse a internet ali, outras coisas daria para fazer, talvez, né? Como que é essa questão de internet para essa galera? Tem uma internet do estádio que disponibiliza para essa galera também, não tem? E tal? Eu tenho acesso, 2 acessos assim que são primordiais. Um acesso eu posso entrar com o computador nos jogos, porque eu preciso transmitir as fotos, então o computador é liberado para entrar. E alguns jogos, assim, principalmente Libertadores, jogos de campeonato nacional, campeonato estadual, Copa do Brasil, não tem. Mas Copa Libertadores, normalmente eles liberam um cabo de rede, que agora meio que virou obrigação dos clubes em jogos de Libertadores Conmebol fornecer cabo de rede. Tem um clube aí, que eu não vou citar nome, que ele prefere pagar 10 mil de multa por jogo do que cabear o estádio. E é estádio novo. Caraca! Sério, e é estádio brasileiro, novo. Clube? Brasileiro, Palmeiras. Campeão de Libertadores e o escambau. Caramba. Tipo, prefere pagar 10 mil de multa do que cabear para a imprensa ali.
E o que acontece? Tem o Wi-Fi, por exemplo, quando é jogo de Campeonato Brasileiro, alguns estádios têm Wi-Fi e para a rede da imprensa mesmo, e ela, sim, funciona ok. Ela funciona ok, mas da forma que a gente trabalha, para de repente ela cair e a gente ficar preso no mercado, não compensa o risco-retorno ali, ele não vale. Então, quando tá de cabo, é bem mais fácil, que nem Copa do Mundo, todos os jogos você pode colocar o cabo no computador e vai embora. Mas agora, jogos assim, que é no Wi-Fi, você fica meio assim, porque às vezes até a foto, você tá enviando a foto trava. Imagine eu entrar no mercado e, tipo assim, a foto quebrar no i, beleza, o problema é você entrar no mercado e ficar ali e não conseguir, porque assim, se cai a internet ou se dá uma instabilidade, você não vai conseguir voltar nos próximos 3, 4 minutos, e 3, 4 minutos é muita coisa, e sempre sai o gol nessa hora, né? Tem esse detalhe ainda. Esse detalhe é primordial, né? O 1-0 é 1-0, mas vai sair na hora que a internet cair. Cara, até lembro de uma história que acabou acontecendo comigo num jogo do... Olha, coisa rara, aconteceu no jogo do Real Madrid Leganés, lembro até hoje. Cara, pra você pegar um Lei Real Madrid, né, pelo menos nos últimos anos, é coisa de minutos ali pro time tá muito mal, né? E, cara, eu consegui pegar um gol do Leganés empate, o mercado fechou e não voltou, eu tomei o gol do Real Madrid. Caraca. Foi coisa de 5 minutos ali, não voltou, os caras foram lá e já impuseram o ritmo para 2-1. Agora, até essa questão que você falou, William, eu vi que provavelmente eu vi ali que você trabalha também os campeonatos brasileiros aí e tal, e essa é uma dificuldade muito grande que me fez ficar de fora de vários jogos aqui do Campeonato Brasileiro, que é a questão da conexão, até da própria Betfair, né? Até o próprio sinal que passa para a Betfair, né? Porque diversas vezes a gente vê jogo de Libertadores, jogo de Campeonato Brasileiro, onde simplesmente o mercado fecha e demora muito tempo para voltar, ou se ele fica naquela oscilação, né? Ele vai, roda ali uns 5 minutos de mercado, depois fecha um minutinho, volta de novo, tal. Isso dificulta até em somar liquidez ali no mercado, que fica também mais difícil da gente trabalhar cheio de gap, né? Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem aqui nos campeonatos sul-americanos. Provavelmente você deve sentir essa dificuldade também, né? Sim, muito. Inclusive, quem fez o jogo recente pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Bragantino, tomou um gol, porque... Teve galera lá. Não tinha como não tomar. Eu tava no Match Odds, eu tinha pego o gol do São Paulo, eu tava no Match Odds e eu tava scalpeando no under. Na hora que fechou, meio que o jogo deu... Sabe quando o jogo cai o ritmo, você fala, dá para segurar um pouco, mas eu tava ali abrindo a Sportbook, eu fiz a entrada no Match Odds ao contrário, beleza, só que na hora que eu tava digitando o valor, tava fazendo o cálculo ali para digitar o valor do under, fazer a entrada em over, o gol do Bragantino saiu. Aí, tipo, eu falei, não tem o que fazer, no under eu tomei, só que na hora que o gol do Bragantino saiu, eu tinha pego o gol do São Paulo, se eu não me engano, em Lei Bragantino. Na hora eu falei, eu vou fechar, porque vai que vem a virada aí, e eu vi que o mercado abriu rápido, eu já fechei rapidinho. Foi eu fechar o mercado, saiu a virada. Foi uma virada, acho que em 4 minutos. E se a galera, tipo... Não, porque assim, entre o mercado fechar e não abrir, ficou uns 4 a 5 minutos para isso acontecer. Só que assim, o jogo morreu. Então você fala, tá tranquilo, o scout vai abrir. Aí eu consegui fazer a do Match Odds. Na hora que eu fui fazer a do over, assim, tava ali, 2, 1... O mercado fechou, o gol do Bragantino. Caraca, velho. Tipo, absurdo. Até o William comentando assim, nossa, foi uma virada assim de rajada, né? De fato, eu acabei só assistindo o jogo, não estava trabalhando nele. E provavelmente, então, eu acho que era o que eu sempre comentei com o pessoal, né? Eu falei, provavelmente é uma questão de conexão dentro do estádio que não é tão boa e acaba tendo oscilação. Então, provavelmente, de fato, esse é o caso, né? Aqui na América do Sul, né? De modo geral, né? Às vezes, por exemplo, eu já vi mercado em Bolívia. Cara, quando tem jogo, até mesmo seleção, né? Que a gente tem as eliminatórias, aí na Bolívia, fecha todo tempo. Às vezes, o Equador também fecha todo tempo, dificulta muito o nosso trabalho. Às vezes, eu até evito trabalhar por conta disso. Eu ia falar isso. Eu não tô trabalhando no campeonato estadual, mas eu tava trabalhando lá com o pessoal e a gente fez, acho que o jogo da Europa à tarde. Eu falei, eu sou São Paulino. Eu falei, eu vou fazer esse jogo aí à noite com vocês, tal. Não tava nem fazendo. Só que assim, eu vi que o jogo tava um padrão legal, tava dando para trabalhar, tal. Mas nesse momento do segundo tempo, quando fechou, você fala, por que eu não gosto de trabalhar no Brasil? Sempre tem essas pegadinhas aí.
Velho, sempre tem, é complicado. Eu acho que isso passa muito pela questão que a gente estava comentando aqui, da internet, né? Os scouts, né, Gabi, que eu não sei, e aí você pode dizer para nós esse bate-papo aqui, os scouts, a internet é a internet convencional, né? Eles não têm Internet acesso a essa convencional. internet que o William citou, né? Quando eu ainda estava fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu estava para tirar a minha carteirinha lá para entrar como jornalista, né? A O CESP, William, né? isso, exatamente. Eu tava tentando lembrar o nome, falei, bom, o William vai saber. E aí tinha alguns já que tinham esse acesso e conseguiam fazer da tribuna. Mas, por exemplo, na minha experiência, né, que eu trabalhei quase 2 anos fazendo scout, eu sempre trabalhei de normal, como se fosse torcida, Com tá? Então internet tinha 4G ali, né? 4G ali no meio da torcida, né? Então eu tentava, claro, sempre arrumar um melhor ingresso, né, para conseguir estar numa posição privilegiada, mais centro do campo para poder visualizar tudo, mas nem sempre era assim, né? Já chegou a acontecer de eu fazer num canto um pouco mais difícil. Então, isso também é uma dificuldade, né? Eu acho que a infraestrutura aqui, acho que o William tá nos Estados Unidos aí, ele pode falar, né? Infraestrutura brasileira, né, com outros lugares aí, outros países, com certeza, né? A nossa é bem mais defasada, né? Se tratando de internet. Melhorou muito, né? Melhorou muito, vamos dizer assim, da Copa que aconteceu no Brasil em 14 para cá, melhorou muito, mas ainda tem umas necessidades, principalmente essa parte de tecnologia, Wi-Fi, próprio Wi-Fi, assim, não só para a imprensa, mas o Wi-Fi para o torcedor. Pô, o pessoal tá tudo em rede social, isso é bom para os clubes, tá postando ali, ó, tá falando do clube e tal o tempo inteiro, mas chega na hora do jogo, dá um apagão. Aí, assim, você não, o torcedor, ele até para de... Tipo assim, você sabe que a galera fica com o celular o tempo inteiro na mão, nem vê o jogo pelo celular ali, filma mais o jogo do que assiste. Só que a galera meio que desanima, tipo assim, vou assistir o jogo, porque não tem como postar, então... E é justamente, se os clubes melhorarem essa parte de internet nos estádios, seria perfeito. Boa. Aqui é de boa, assim, a gente não, pelo menos os jogos que eu cobri aqui, eu cobri poucas coisas aqui, eu cobri alguns torneios amistosos, a Copa Mickey, tem um International Cup aqui também, que vem sempre Barcelona, Juventus, vem Trabalhei nessa daí, William. Sério? Hoje eu trabalhei já. Eu fiz um Juve Barcelona uma vez, eu cobri e eu não olhei para o mercado, tipo, eu falei, caraca, devia ter olhado para o mercado, não, nem abri o mercado, é ali na pré-temporada, eu acho que agora essa próxima janela aí de meio de ano de férias, talvez volte ali para mais ou menos julho, agosto ali, talvez tenha de novo, a Copa Mickey, né, que agora mudou, né, para o meio, antes era em janeiro, agora eles colocaram no meio do ano para justamente conseguir trazer os clubes europeus. E MLS, eu cobri pouquíssimos jogos, assim, poucos mesmo. E essa temporada eu pretendo cobrir mais alguns, assim, pelo menos os dois aqui de próximo, né? O New York Red Bull e o New York City. Tentar cobrir esses dois clubes aqui para meio que, vamos dizer assim, manter o ritmo ali da fotografia também. O Gabica introduziu esse assunto, cara, sobre você estar nos Estados Unidos, né? Conta pra gente, cara, como que você foi parar aí nos Estados Unidos, cara? E depois de como que você foi parar nos Estados Unidos, se você conheceu o trade daí ou foi daqui, como que foi esse conhecimento também do trade, né? Foi assim, tava cobrindo Olimpíadas, só que na verdade eu já tinha um planejamento desde 2013. Só que assim, eu vim para os Estados Unidos em 2013 e eu falei, caraca, da hora a cidade, Nova York, vou morar aqui e tal. E fiquei com isso na cabeça, tal, voltei para o Brasil. Só que assim, no Brasil a gente tinha Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo numa sequência ali. Eu falei, não dá para sair do Brasil agora, porque tudo está acontecendo aqui agora. E fiquei maturando essa ideia, me programando, me planejando, acumulando possibilidades para estar tranquilo aqui. E em 2016 eu mudei para cá, logo depois das Olimpíadas, e foi mais ou menos ali tudo junto. Então, praticamente os primeiros jogos que eu fiz, assim, não vou nem falar trade, como apostador, porque não era trade que eu fazia ali, era o futebol mexicano. Eu olhava para os jogos, primeiro, vamos aos erros, a lista do que não fazer. Ligava a TV,
tava passando um América e Necaxa, pô, legal esse aqui, pô, esse América aqui é bom, eu vou entrar nesse América. Era tipo isso, aí o América ia lá, perdia de 1-0, 2-0, você fala, caraca, o América em casa perder, mas o time é tão bom. É tipo aquele jeito todo errado como todo mundo começa. E eu sabia, passou ali uns 3, 4 meses, eu já sabia praticamente a escalação dos 4, 5 times principais ali, eu sabia quem era o jogador destaque de cada time, sabia como que os laterais trabalhavam. Na época até o Cruz Azul era um clube tipo bem forte, agora deu uma caída bastante, mas era um clube forte. Vamos dizer assim, o time que mais tirou dinheiro foi o América, que é o que deveria dar, mas você não sabendo nada, ele não vai te dar mesmo. Mas o que mais deu foi o Cruz Azul, assim. Tinha um cara que até o São Paulo queria contratar na época, que é o Milton Caraglio. Não é um palavrão, mas é o nome dele. Pô, lembro dos caras Antero e o amigão lá na ESPN dando risada do nome. Ele era o centroavante ali, né, do Cruz Azul. Então, tipo, ele fazia gol assim o tempo todo. E quando ele não jogava, eu falava, não, hoje eu não vou trabalhar o Cruz Azul. E era sempre assim, tipo, era um jogador que eu sabia todas as características, sabia como que ele ia fazer e tal. Falava, caraca. Só que assim, você fala do futebol mexicano hoje é fácil, mas falava, um cara desse no Brasil eu acho que não vingaria. Porque é um outro ritmo de futebol. Então você começa a entrar no nível dos caras, né? Porque você vê, pô, esse futebol mexicano é da hora tal. Aí depois você começa a ver mais futebol europeu, a estudar melhor o trade, a entender melhor. E você fala, porra, que eu tava fazendo no México sem stream, porque era pela TV, então, tipo, você tinha aquele delay absurdo achando que você tava pagando um lance naquele momento, mas na verdade você tava pagando por um lance que já tinha acontecido há 10, 15 segundos atrás, e você falava, meu, como era errado aquilo. Cara, você que acompanhou muito o futebol mexicano, deixa eu te fazer uma pergunta mais ou menos clubista aqui, se é que vocês me entendem. Aqui no Cruzeiro, por causa do ano passado e tudo que o Cruzeiro passou os últimos anos, o Papa Pesolano virou um ídolo da torcida aqui. Ele conseguiu fazer com um elenco muito fraco o time jogar um futebol que para subir assim de sobra ano passado, né? Então ele realmente virou um ídolo da torcida, todo mundo gosta muito do trabalho dele. E ele passou pelo futebol mexicano. Você chegou a acompanhar ele aí no futebol mexicano ou não? Eu acho que não. Eu não né? cheguei, não cheguei a acompanhar muito, não. Que pena. Eu queria saber, mas eu acho que ele foi bem aí. Mas quem eu acompanhei muito foi o Mohamed. O Mohamed era do Monterrey e ele do outro lado da lagoa. Ele era legal. Legal. Tanto quando ele foi pro Brasil, eu falei, nossa, pô, legal, porque ele, tipo, não só a parte técnica dele, mas a história dele, não sei se vocês lembram da história, não sei se passou aí sobre a história, ele foi para a Copa da Alemanha com o filho dele, e numa viagem de uma cidade para outra, ele sofreu um acidente de carro, e o filho dele morreu, tal, então, Caraca, acho que 2 anos depois ele foi campeão, e ele se emocionou, assim, pra caramba. Caraca, que história foda, eu não sabia disso. Teve essa história aí com ele. Pô, legal, velho. E como que foi esse... Eu acho que você não respondeu ainda, né? O conhecimento das apostas. Quem te apresentou as apostas? Se foi nesse meio jornalista mesmo? Então, voltando daquela parte. Foi no meio das Olimpíadas. No meio das Olimpíadas, 2 judocas ali... Eu não lembro se era uma semifinal, uma final. Aí tinha um fotógrafo italiano que ele começou a falar disso. Aí eu falei, caraca... Como assim? Como que funciona isso? Foi Olimpíadas de quando isso aí? De 16. Do Rio, Tava ali fotografando e tal. E... não, foi uma final que teve uma argentina que ganhou, que foi a primeira mulher argentina a conquistar uma medalha de ouro em Olimpíadas. E ele tava falando, não, ela é muito boa e não sei o que lá, tem que apostar nela. Aí você fala, caraca, como assim? E tipo, você não sabia nada, né? Nada. Porque assim, você tem aquela visão de tipo, aqui não pode, não existe isso aí é coisa de Europa tal. Aí você começa a pesquisar e fala, pô, cara, pode. Na época ainda não tava, né? O Temer ainda não tinha assinado, que foi em 2018, mas aí depois você começa a pesquisar e falar, tá num caminho que eu acho que dá pra fazer alguma coisa nisso aqui.
E aí, só que é assim, na época você vai para o YouTube, hoje assim, a gente está forrado de conteúdo, tem muita coisa, mas na época não, então você acha alguns vídeos assim que se você assistir hoje, você fala, caraca, como que eu aprendi alguma coisa com isso aqui? Porque hoje não faz sentido, mas na época fazia muito, muito sentido. A gente até brinca, eu tenho um grupo de Discord, a gente até brinca, vou fazer um back youtuber aqui, porque era aquele back favorito que você entra em qualquer odd e deixa. Vou fazer um back youtuber aqui, deixa. Hoje em dia você fala isso, você faz um vídeo exatamente como aquele falando isso, você fala, cara, você tá maluco, velho. Não funciona isso. Realmente e era um negócio mudaram, que na época funcionava muito. Pois é. Ô William, e nesse caso, quando você já conheceu, né? Quando você ouviu falar, você já foi pesquisar e tal, e já foi partir para fazer a sua primeira aposta, ela já foi direto nas Olimpíadas, ou foi muito tempo depois que não, você lembrou disso e falou, não, ó, vou dar uma olhada nisso daqui? Não, porque assim, como eu tava num processo de tipo assim, as Olimpíadas acabou, foi ali metade de agosto que ela acabou. E eu mudei para os Estados Unidos no final de setembro, começo de outubro. Então eu tava nesse processo, tipo assim, eu passei agora 2020, 21, 22, eu passei o período no Brasil. E a minha volta para cá foi muito tranquila, muito de boa. Mas a primeira vinda para cá foi tipo aquele negócio de ansiedade, planejamento, putz, como que vai ser, como que não vai ser, vai dar certo, não vai dar certo. Então foi muito, assim, muitas coisas para pensar, então eu meio que deixei de lado, assim. Aí só depois eu fui começar a ver futebol mexicano, deixa eu ver isso aqui como que é. Aí o bom é que a primeira conta que eu fiz foi direto na Betfair, então vamos dizer assim, eu não lembro qual vídeo foi o primeiro que eu bati assim o olho e falei, nossa, é isso aqui. Porque você começa a pesquisar. A primeira pesquisa que eu acho que todo mundo faz é onde apostar, qual casa apostar, qual lugar apostar. Eu acho que a pergunta para quem começa é essa. E aí você vai vendo, falar, pô, essa aqui é legal, pô, essa aqui tem esse problema de limitação, essa outra tem não sei o quê, pô, a Betfair parece legal. Pô, não é contra casa, olha, eu consigo contra outros apostadores. Pô, isso é legal. Então aí eu já fiz fiz minha primeira conta ali, foi na Betfair mesmo. E a partir daí eu comecei. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira entrada, mas provavelmente foi no América. Provavelmente foi no América. Provavelmente foi Red. Provavelmente foi Red. Provavelmente foi no Match Odds. Mas aí assim, você começa a fazer o Match Odds, você entra. Mas eu vou ficar mais um pouquinho, né? Tá atacando muito. E você vai tomando aquele ajuste ali. Você vai tomando... Não, vou ficar mais um pouco, vou ficando. Quando você vai ver, você já tá com 60%, o jogo tá com 80 minutos, e você fala, não, 10 minutos finais, marca, tranquilo. E vira aquele trade meio da esperança, né? Então, aí depois você fala, não, eu tenho que entender melhor isso. Aí eu comecei a estudar, assim, muito conteúdo gratuito no YouTube, embora não tinha muito, mas eu comecei a ir buscando isso. Depois comprei alguns cursos para ir entendendo melhor. Comecei a fazer o under limit totalmente de forma errada, aquele under limit com delay, aquele under limit que você paga qualquer preço, você entra ali, tá pagando, né, tá pagando. Um segundo depois, puta, head total, porque eu deixei, não fechei, e foi assim, totalmente errado, só que assim, é aquele errado que hoje eu vejo e falo, puta, aprendi pra caramba com isso. Aqui a gente aprende tomando porrada mesmo, né? Infelizmente é assim, e só sobrevive quem aguenta tomar essas porradas e passar por esses aprendizados de perdas, né? Os aprendizados aqui, eles são bem duros, cara. Mas desse período, cara, por que? Então você disse que já começou ali bem no Under Limit, e quem foi as suas referências de conteúdos para você se desenvolver, para chegar no nível que você está hoje? Enfim, quem são as pessoas que foram importantes nessa sua caminhada? E se você quiser também ficar à vontade, quem foram as pessoas que você não gostou muito? Essa segunda é meio polêmica, né? Talvez você responda só se você quiser, se tiver algum problema. Tá? Foi bem vamos dizer assim, no básico e óbvio de todo mundo. Que, vamos dizer assim, é o lado certo, o lado bom. Netuno, Theo Borges, o Ricardo da Full Trade e Paulo Rebelo. Eu vi muito vídeo ali do Paulo Rebelo, que, assim, hoje eu olhando, eu até vi um vídeo recente dele, vídeo antigo, recente, né? Eu vi assim, eu falei, meu, tipo,
era muito, vamos dizer assim, era um muito amador, só que assim, a galera enxergava, não sei se por ele ser português, pelo quê, mas a galera olhava assim, tipo, de um jeito muito assim, caraca, olha como esse cara é bom. E você tem uns caras no Brasil que eu vejo que são melhores, mais objetivos assim, eu não digo, porque assim, existe duas coisas, existe o cara que é trade, e existe o cara que é gerador de conteúdo sobre o assunto. Só que tem uns caras que têm uma didática muito boa, consegue explicar muito bem. O Ricardo da Full Trade é um exemplo disso. Tipo, a didática dele, o conhecimento dele é absurdo, o Netuno, o conhecimento é muito, muito absurdo. Só que assim, a galera meio que envenenava, não, esse aqui é português, esse aqui é não sei o quê. Só que assim, tem muito brasileiro gerando conteúdo bom, pelo menos na época ali tinha muito conteúdo bom. E então, vamos dizer assim, essas três referências aí, mais o Paulo Rebelo, porque assim, por mais amador que era o conteúdo, ele dava umas ideias ali que você falava, pô, isso aqui é interessante. Só que assim, você pegava a ideia dele e conseguia achar num brasileiro algo bem parecido de uma forma mais técnica, mais objetiva. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu enxergo meio assim. Pelo menos esse momento aí de aprendizado. Eu também vi bastante coisa, né, do Paulo Rebelo no início, né? E era daquele curso, né, que tinha que você ia desbloqueando, né, os módulos, né? Academia. Eu acho que todo mundo passou por essa ideia, porque eu acho que nós três aqui somos da mesma época, né? Você falou que conhecia 2016 e tal, também que conheci por ali. É o que tinha, né? Era o que tinha, realmente. Eu acho que isso que eu sempre falo pra galera hoje, velho. Hoje em dia tá muito mais fácil do cara ter o conhecimento. Antigamente a gente tinha que ter o conhecimento só para abrir conta. Hoje, qualquer lugar que você vai, pô, você consegue ter esse conhecimento. Eu tinha medo de fazer o meu primeiro depósito. Minha dúvida era se será que paga? E aí, será que se eu colocar o dinheiro lá não vão sumir com o meu dinheiro? Essa que era a minha dúvida, né? Então era outros tempos, né? Tempos mais sombrios aí, digamos assim, né? Você falou dessa galera aí, William. É um dos primeiros caras que eu vejo que é dessa época nossa e que eu conheço que não conheceu o mercado por meio do Juju. Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. Você chegou a passar pelos conteúdos dele também ou não? Não, na verdade eu passei muito perto dele. Ele teve um evento, eu cobria muito evento de lançamento de livro. Aí tinha algum político, algum ator, atriz fazendo algum lançamento de livro, algum escritor mesmo fazendo lançamento de livro na Livraria Cultura. Eu acho que até deve ter no YouTube isso aí. Foi uma vez que cobriu, não lembro o que era, acho que era Gabriel Chalita, alguma coisa assim. E cheguei na Livraria Cultura extremamente lotado. Eu, caraca. Tipo assim, sabe quando você fala, esse personagem que eu vou fotografar não tem por que tá tão cheio assim? Aí tava lotado e tal. Aí eu olhei assim, tava tendo um evento, né? E era justamente o evento do Juju. Aí eu falei, ainda bem que eu não entrei ali. Ainda bem que eu não entrei ali. Aquela época tava bombando. Cara, eu vou repetir isso, eu acho que eu já repeti algumas vezes. Muita gente tem birra do Juju, sabe? Mas eu vou te dizer o contrário, velho. Eu acho que ele foi um cara extremamente importante para o mercado do trade esportivo no Brasil. Trouxe muita gente, né, na verdade. Ele que apresentou para muita gente. Verdade. Naquela época não tinha muito essa questão de tráfego pago na internet, era bem específico quem sabia fazer. Então, por mais que a galera não goste do conteúdo em si técnico dele, porque a parte básica, eu acho que ele era excelente para explicar a parte básica, as estratégias, conteúdo mais técnico, mais a fundo, talvez era o que ele pecava. Mas eu acho que ele foi muito importante para esse processo, cara. Muito importante. Sim, eu concordo, é exatamente isso. E agora, respondendo a tua pergunta, Vini, que eu sei que tá aí querendo saber quem assim, a parte negativa. Cara, eu não vou falar um nome, porque, tipo, se você analisar, a gente vai ter vários nomes aí, vai ter um... Não tem necessidade. Também, não, cara. Mas eu digo assim, o que é chato é aqueles caras que vêm de uma dificuldade para tipo, falar, ó, isso aqui é fácil. Então, tipo, o cara cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Então, eu acho que é mais essa galera que, tipo assim, a galera tem que sacar quem que é, quem realmente tem o conhecimento, não tem o conhecimento, se afastar automático. Porque tem muita gente boa e isso é bom porque a parte ruim vai meio que ficando de lado. Sim. É legal você tocar isso. Eu acho que você ia falar, né, Gabica? Mas desculpa. Não, fica à vontade. É bom você tocar nisso, cara, porque também se criou por conta de tanta gente que apanhou por conta desses conteúdos fraudulentos que a gente tem nessa comunidade.
E eu acho que é assim qualquer comunidade de qualquer meio. Vai ter as pessoas boas e vai ter as pessoas ruins, cara. Eu acho que a informação boa e ruim, ela acontece em qualquer meio, né? No nosso aqui, como é um mercado que a gente trabalha com dinheiro e movimenta muito dinheiro o mercado como um todo, então acaba tendo um foco também em determinados momentos. Que bom que as pessoas boas praticamente tomaram o lugar. Ainda tem muita gente ruim que faz besteira, é claro que tem, mas eu vejo, na minha opinião, que as pessoas boas se impuseram perante as pessoas más que tinha antes. Eu acho que antes era muito maior as pessoas que estavam ali só gerando conteúdo e não sabia de nada, do que hoje. Hoje, igual você citou aí, tem muito conteúdo bom, muita gente boa. Até gente boa que eram vista ou eram vistas com umas olhos por simplesmente justamente isso. Tem muita gente ruim. O Full Trader, assim, é um exemplo. Tipo, eu queria chegar aí, cara. Na época que eu comprei o curso dele ali, que eu comecei a acompanhar, nossa, você via muitas críticas assim, não, conteúdo bom é de fulano, isso aí não, é enrolação, não sei o que lá, é vendedor. Pô, o cara é vendedor pra caramba, a gente sabe, mas ele entrega, né? A verdade é que ele entrega. Isso aí é incontestável. Então, eu queria chegar exatamente nesse ponto que você tocou, cara. Porque as pessoas acabam, por tanto apanhar na comunidade desses picaretas, que na hora que tem um cara que é bom no mercado, mas é bom vendedor também, que trabalha bem o marketing dele, e não tem problema nenhum com isso, pelo contrário, eu acho que é um mérito muito grande da pessoa também saber vender. Pô, cara, quem sabe vender na vida, ele vai ter sucesso na vida, velho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou ruim pra caramba pra venda. Então, né, Gavica? Então, cara, eu acho que isso é uma qualidade a mais do cara. Só que as pessoas enxergam esses caras que são bons de venda e caracteriza essas pessoas como um picareta também, simplesmente por ele tá vendendo, só que ele tá vendendo coisa boa. E aí eu queria chegar no Ricardo, cara. Acho que essa é uma oportunidade boa de falar disso. Depois, tomara que até esse corte chegue a ele, porque eu acho legal ele saber disso, assim, da minha pessoa. Eu tava até trocando ideia com o Gabi e com a galera que a gente convive, né? Hoje, só um adendo, tá? Hoje em dia eu nem falo mais com ele, tá? A gente teve um desentendimento meio que de assuntos que um concorda, outro não concorda, então a gente não conversa mais, mas o respeito pelo trabalho que foi entregue ali, eu não tenho o que dizer. Eu poderia vir falar que não, tipo, é uma porcaria, mas não faz sentido. Então pode continuar aí. E, velho, e é isso mesmo que você tá dizendo, e não importa o lado pessoal da pessoa, sabe? Aqui a gente não tá falando do lado pessoal da pessoa, a gente tá falando do lado profissional. Sim. Né? E aí, cara, esse mundo das apostas, eu acho que foi com vocês, assim, com o Gabi, que eu tenho certeza, porque a gente troca muita ideia, mas com você eu acho que foi assim também. A gente sempre vive numa bolha de pessoas, né? Que pensam mais ou menos parecido com você, que até tenta abordar o mercado da forma muito parecida com você. E essa bolha existe e a gente vive nela, né? E eu vivi nessa bolha durante muito tempo, cara. Muito. Praticamente desde a época que comecei, eu vivi nessa bolha. E eu via exatamente o que você falou. Muita gente falando mal do Ricardo. Muita gente falando mal dele. E automaticamente, quando uma mentira é contada várias e várias vezes, ela acaba virando uma verdade para quem escuta, né? E isso aconteceu comigo, cara. Eu criei uma certa resistência do conteúdo dele sem conhecer o conteúdo dele, tá? Sem conhecer, criei uma certa resistência dele por conta disso. E aí, cara, há pouco agora, eu conheci o Ivo Maia. Você conhece o Ivo Maia também está no nosso mercado. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o mercado Under Limite. Mas o Ivo, cara, só falando bem do cara, e eu respeito muito o trabalho do Ivo. Eu acho que ele fez um trabalho bem legal também na parte de criação de conteúdo, enfim, de explorar o mercado Under Limite, que é o nosso mercado. E aí eu começo a ver o William falar bem dele, eu falei, cara, deixa eu ver o conteúdo desse cara. Eu nunca vi, tem uma certa resistência ao conteúdo dele por conta de ouvir outras pessoas falando, mas... É muito assim, né? É muito assim... Estatística é o caramba, o negócio é leitura de jogo. Exatamente. Como que eu vou fazer 400 jogos ao mesmo tempo se eu posso fazer um vendo? E rolou muito preconceito em cima disso.
E aí, cara, eu fui conhecer o conteúdo do cara, velho. Quando eu conheci o conteúdo, eu comprei lá todas as ferramentas dele. Agora eu faço parte da comunidade dele por conhecer as ferramentas. E, cara, ferramentas fantásticas. E tudo que ele fala é muito bem embasado. Não tem como você discutir com o cara do que ele fala. Não dá porque você discutir. Porque o conhecimento é muito bom. O conhecimento Exatamente. É muito bom. Muito bom mesmo. Não só as ferramentas, como o conteúdo que ele passa lá dentro também. E eu digo mais, assim, mesmo não falando por divergências aleatórias que a gente teve, mas assim, ele tem algumas pessoas ali em volta dele que são muito boas. Não sei se você já chegou a trabalhar com o Davi, que faz MMA. Ele faz UFC. Eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio com o Davi ali, e assim, para mim era só o futebol ali e tal, mas eu comecei a enxergar outro mercado, tipo, o UFC hoje eu já não faço mais, mas eu fiquei ali 1 ano e meio trabalhando com ele, todo final de semana eu tava ali, e são pessoas próximas do Ricardo que também tem um conhecimento, assim, muito bom. Exatamente, eu tenho mais contato lá agora com o Cezão, que trabalha no mercado de gols, o Gabica também chegou a conhecer ele, mas tem o cara lá que trabalha com bots, tem um cara que trabalha com dados, especialista em... O Adriano é muito bom. Enfim, realmente, o que você citou, tem pessoas muito boas. Acabou que a gente prolongou um pouquinho falando disso aqui, porque, cara, foi uma oportunidade de eu falar, e para a comunidade aqui fica só um recado, no geral, assim. Quando a gente vive essa bolha, cara, vamos ter mente aberta para abrir, pelo menos ouvir, para depois tomar uma opinião. Mas é que nem eu costumo. Eu costumo falar um negócio muito no jornalismo. Se você só ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Então é um negócio que você tem que ouvir todos os lados e para ter a tua conclusão, não só ouvir, falaram que ele é ruim, que ele é isso e aquilo, e eu não quero saber. Então é bom você ouvir todos os lados para entender melhor isso. Sim, legal demais passar por esse assunto também. Eu acho que o bate-papo está sendo muito maneiro, hein, galera? Quem está curtindo aí, deixa o likezão, compartilha esse conteúdo para mais pessoas, que esse tipo de conteúdo aqui, cara, tem que chegar em todo mundo na comunidade. Tem que chegar em todo mundo, eu acho que isso acrescenta muito. É conteúdo de verdade. E, Gabica, você quer fazer alguma pergunta? Pode puxar o próximo assunto aqui, se você quiser puxar também. Bora, acho que eu vou puxar um assunto aqui que eu tô bem curioso para saber, né, pelo fato do William tá morando nos Estados Unidos. Eu queria saber qual que é a visão nos Estados Unidos do trading esportivo e também das apostas esportivas em relação aos americanos. Eu não sei se você tem muito contato aí com o pessoal americano e se você conhece algum trader americano também. A parte de trade é bem escassa mesmo, porque a Betfair não tem licença Aqui funciona assim, a licença ela não é nacional, ela é licença por estado. Então, por exemplo, a Bet365 ela tem licença em alguns estados. Aí tem algumas outras casas que é tipo Fandui, por exemplo, ela tem licenças em alguns estados. Então, ela é muito assim, dividido por estado, e então você não tem muito vamos dizer assim, uma comunidade ali que possa, porque fica muito dividido. Mas assim, você vê o tempo inteiro, a galera gosta de apostar, é um dos mercados assim mais emergentes que tem, mas a parte de trade tem hoje uma exchange apenas, e a liquidez dela, você olha assim, você fala, meu Deus, não dá para operar com software. Então assim, eu até tentei assim, eu falei, vou abrir aqui e tal, eu abri conta em algumas casas aqui, porque, deixa eu pegar um bônus aqui em dólar, aí eu consegui abrir a conta em algumas casas aqui, aí eu fui ver essa exchange, eu falei, não, e o bônus aqui é absurdo, se tivesse um bônus desse no Brasil, todo mundo ia já ter uma banca legal. Você deposita $10 e você ganha 200. Que isso? Sério. Aí você só precisa rodar aquele 200 uma vez e é seu. Então, tipo assim, que é isso? Se tivesse um negócio desse no Brasil, seria lindo. Não são todas, mas, por exemplo, a 365, ela trabalha desse jeito. Eu até postei uma vez nos stories e falei, olha esse bônus aqui. É um absurdo o cara não querer começar, porque é muito chamativo. O marketing é muito pesado. E essa exchange, eu abri uma conta nela e tal, falei, deixa eu ver. Primeira coisa que eu vi, não dá para usar software. Então, você já dá uma descartada pela forma que a gente trabalha hoje, não tem como. A liquidez, eu comecei a olhar a liquidez nos jogos, horrível. O post time de entrada, eu acho que tem 10 ou 12 segundos. Então eu falei, não dá.
Não dá. E assim, 10, 12 segundos não foi um jogo da Turquia, de qualquer lugar aleatório. Foi um jogo de Premier League para confirmar se realmente era isso mesmo. E a maioria dos jogos é 12 segundos. Aí fica difícil. Mas é um mercado que, assim, eu vejo ele crescer muito, porque a gente tem uma Copa aqui, né? Daqui 4 anos a Copa é aqui. Então, é um mercado que eu vejo crescer muito. Aliás, 3 anos, né? Porque essa Copa foi no final do ano, então a gente está 3 anos praticamente da próxima Copa. E é um mercado que eu acho que vai crescer muito, só que eu acho que falta uma Betfair aqui, que seria legal. Uma Betfair trabalhando aqui ia ser muito bom, até para criar uma própria comunidade voltada para o trade, né? Mas ela não está aí por conta de licença? Pelo que eu apurei, assim, eu fui atrás para saber, né? Por causa de licença, eles não conseguiram licença. Parece que são 2 ou 3 só por estado que tem a liberação. Então, a maioria dos estados 365 domina e tem mais uma ou duas ali que chegando. Tem uma que está crescendo muito. Eu acho que no Brasil ela não é nem falada, que é a Fandui. A Fandui, ela, se você olhar, eu acho que ela estava até no Super Bowl, ela apareceu muitas vezes no Super Bowl e é uma que está crescendo, mas é casa de apostas, não é uma exchange. Que legal, cara. Então, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, já é regulamentadas as apostas, né? Por estado. Tem estado que não, tá? Tem estado que não. É que aí é por província a questão da regulamentação de tudo, né? Como que é a questão aí de impostos, cara? Você sabe nos dizer? Porque você provavelmente trabalha nessa conta aqui do Brasil mesmo. Então, não sei como funciona isso. Mas a questão de impostos nessa regulamentação aí. Esse é o problema, né? Porque paga-se 2 vezes. Porque a partir do momento que você fica mais de 180 dias em outro país, independente de qualquer situação sua no país, você é obrigado a declarar o imposto. E assim, você paga, né, o imposto no Brasil, porque a conta é do Brasil. Só que aí você vai ter que mandar esse dinheiro para os Estados Unidos, você vai ter uma movimentação aqui também. Então, você acaba criando umas 2 formas de pagar imposto. Então, você paga no Brasil e paga aqui. Aqui, a maioria dos estados... Porque, assim, você paga imposto aqui 2 vezes, né? Você paga o imposto federal e você paga o imposto estadual. E existe 2 impostos de renda. Tanto é que na hora que você envia imposto de renda, você encaminha ele para 2 lugares. E chega a 25%, 35%. É muita coisa. É muita coisa. Caraca, eu não tinha essa noção. É pesado. Eu acho que o que diferencia muito a questão dos impostos, então, é que nos produtos aí não tem esses impostos como no Brasil tem, né? Na verdade ele tem. Só que assim, tem, por exemplo, o estado de Delaware. Delaware, qualquer produto que você comprar é livre de imposto. É tipo um duty free dos Estados Unidos, é você ir para Delaware. Mas, por exemplo, Nova York... Acho que está 8,85. Então, por exemplo, você comprou, vou falar de porte de fotografia, você comprou uma câmera. Você vai pegar essa câmera, vai vir o preço da câmera, e embaixo da câmera vem lá, a taxa desse equipamento é tanto. Aí você tem mais 8,75, 8,85 sobre isso. Então, o imposto que, assim, para o brasileiro, para a gente se acostumar com esse imposto, você olha, você fala, caraca, a câmera é $1.000. Caraca, mas está vindo 1.085. Você fica meio que chocado, assim. Só que no Brasil é pior porque você não vê, é escondido. No Brasil é 50%. E é escondido, e você fala, beleza, o produto é esse preço aqui, mas beleza. Nos Estados Unidos é mais na clareza, né? É mais na clareza ali da parada. E assim, desde quando você chegou aí, né? Que a gente tem costume, né, de conversar sobre apostas, né? Sobre as nossas atividades. Você sentiu assim meio que uma cultura já apostadora nos americanos ou como você disse, ela tá realmente sendo criada, assim? Não de trader, né? Como eu perguntei de trader, agora perguntando das apostas. Sabe do cara, tipo, ir lá, principalmente nos esportes americanos, né? Não no soccer. E já ir para o jogo, falar, cara, vou fazer minha aposta ali e tal antes da partida e tudo mais. Tem ginásio de basquete que tem uma física, né? Então você chega para ver o jogo, tem uma janelinha lá que você consegue fazer alguma coisa. Então meio que assim, faz parte do dia a dia, né? Acaba fazendo parte do dia a dia. Por exemplo, que nem eu falei aqui, no Brasil a gente vê a publicidade aonde? Nos jogos de futebol. A gente está assistindo, tá a TV falando o tempo inteiro, tá a placa de publicidade. Aqui, você vai na esquina, no metrô, você já vê lá uma Fandui gigante na parede, no próprio vagão, às vezes eles encartam o vagão inteiro com alguma marca, alguma coisa.
e tem uma estação aqui que o chão dela, eu não lembro o nome da casa, mas você entra na estação, o chão dela é toda a casa, principalmente agora na semana do Super Bowl, eles pegaram pesado nisso aí. Então é meio que assim, faz parte da rotina, né? Faz parte do dia a dia. Então não é tão assim, que no Brasil meio que, vamos assim, então, sendo introduzido aqui, eu já senti que já foi introduzido. Mas no Brasil eu acho que isso vai ser daí para pior, viu? Eu acho Também que acho. Não é nesse estilo ainda por conta da regulamentação. Então tem questões que pode ter anúncio, tem questões que não pode ter, mas eu acho que vai para aí, daí para pior. Tá brotando casa de aposta igual o bar em BH. Já vem em BH? BH é bar e igreja em toda esquina que você vai. De ponta a ponta. Já, Vini, daqui a pouco tá assim. Eu estive no 7-1. Eu estive no 7-1. E eu estive também num que você vai gostar, na eliminação do Cruzeiro pro São Lourenço. Eu também tava nesse jogo aí. Esse assunto aí eu pulo. É melhor. Mas que legal, cara. Já você roda o mundo inteiro, né, velho? Com esse trabalho é muito legal, velho. Ô, Gabigol, sabe por que eu dei essa aí nele? Porque esses dias aí, ele postou lá um Cruzeiro e São Paulo, que eu sou São Paulino, né? Ele postou um Cruzeiro e São Paulo dando 2.000 ali. Que é isso? Pra quê? De graça? De graça, né? Não, tá certo, aí tem que descontar mesmo. Tem que descontar, velho. Hein, William? E olha que nós somos fregueses do São Paulo ali no Brasileiro, mas é freguesia. O São Paulo esse ano tem 6 pontos garantido no Brasileiro. Mas na Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil eu não esqueço. Aquela ali machucou. Porque aquela foi que você falou, vai ser campeão esse ano e não foi. Legal, velho. Tem uma perguntinha aqui pro William, tá? Que é uma curiosidade minha. O que acontece, William? Uma das grandes questões que a galera me pergunta, e isso aconteceu comigo, aconteceu com o Vini, né, que a gente já trabalha full time assim, é o fato de você conseguir conciliar o trading esportivo com uma outra atividade, que é o seu caso, né? Você é um fotógrafo e você tem que sair, você tem que viajar, você tem que ir até o evento, né, de certa forma, né, seja nos Estados Unidos, seja quando você está aqui no Brasil. Como que você faz essa divisão aí? E principalmente assim, você consegue ter uma média boa, né, de trabalho no trade esportivo, ou você às vezes abre mão por conta da fotografia, né? Se você tem um deles a sua renda principal, né, de certa forma, não renda principal, mas a sua atividade principal. Antes eu posso falar que era 50-50. Antes que eu digo assim, até mais ou menos ali 2019, dá para dizer que era 50-50. Hoje eu já vejo que é um 70-30, isso 70 de trade, tá? Então a fotografia meio que, tipo, ela vai diminuindo um pouco ali, até por muitas situações como essas que eu falei pós-pandemia, que clubes não estão mais tendo treino, porque aberto, né? Não tem mais os treinos abertos, algumas situações é só online. Então assim, o trade ele acaba me consumindo pelo menos ali de 6 a 8 horas por dia, praticamente todos os dias. Agora, depois da Copa, eu até defini que um dia na semana eu tô tirando de folga, eu não vou operar, não vou fazer nada, não vou abrir mercado, principalmente que a gente sempre tem aquele dia lá que você olha e fala, pô, tem 2 joguinhos que não vale a pena você ligar o computador para fazer. Então, eu aprendi isso agora pós-Copa, em fazer isso e definir que pós-Copa eu continuo fazendo ali minhas 6, 8 horas na semana, mas chega um dia da semana eu corto esse dia aí para poder não trabalhar, né? Mas antes era a fotografia totalmente prioridade. Hoje, assim, eu não costumo, não digo assim, é uma renda extra, seja fotografia ou trade, porque os dois acabam sendo uma renda principal e dá para dividir bem. Complementam, né? Por exemplo, que nem agora, eu tô com o objetivo de cobrir alguns jogos da MLS. E eu trabalho muito Europa no trade. Então o que eu vou fazer? Europa trade, pelo fuso aqui, eu tô com mais ou menos, o Brasil tá 4, eu tô 6 horas de fuso da Europa. Então, às vezes, o ruim é quando tem um italiano, 7h10 da manhã no Brasil, é 5h10 aqui. Mas o Europa de manhã, eu faço Europa de manhã, os jogos da MLS sempre depois das 16 horas, a maioria 19, 21 horas, então dá para tipo fazer o trade até as 15 ali
e ir para um jogo tranquilamente. O que às vezes pega é que nem aconteceu semana passada, eu fui cobrir o sexta-feira, que assim, sexta-feira para mim é um dia bom de trade, porque eu trabalho muito Bundes 1 e Bundes 2, e é um dia que tem esses jogos, pelo menos ali equilibrado, né? Um jogo no horário bom, o outro num horário mais ou menos, e eu teve o Lula vindo encontrar com o Biden, eu tive que ir para Washington cobrir, só que assim, é uma pauta que você fala, pô, entre o trade e você ter uma pauta na Casa Branca, você vai falar, não, eu vou nessa pauta aqui pela importância dela. Aí eu não abriria a mão. Então é muito pelo peso do tipo de pauta, o tipo de fotografia que eu vou fazer e o equilíbrio. Mas a maioria está sendo a prioridade do trade. Pô, bacana. Eu não tinha perguntado isso daí, mas fica à vontade para responder. No caso, você é um fotógrafo independente. Acho que alguém caiu. Aqui. Mas no caso, você é um fotógrafo independente, no caso. Eu trabalho... Que a gente não perguntou muito da parte de fotografia, mas eu vou entrar nesse ponto. Como que funciona seu trabalho a fotografia, né? Reformulando a pergunta. Eu trabalho para uma agência, e só que assim, o meu trabalho nessa agência é praticamente independente. Então, eu ganho pelo que eu produzo. Tipo, então, parque. É tipo isso. É tipo isso. De repente, você tem uma foto boa, dá uma de Homem-Aranha, vai lá no jornal vender. É mais ou menos isso. Então, é assim, aí eu disponibilizo essas fotos na agência, a agência ela vende para o mundo todo. Mas é de uma forma totalmente independente e consignada. Então, é meio que assim, se eu acordar hoje não estou afim de ir fazer a pauta, eu tenho essa liberdade de escolher. Então, acaba ajudando nisso também. É bem parecido com a parte do trade, né? Sim, você vê ali, tem o jogo, fala, putz, isso aqui é interessante fazer, isso aqui não, então fica tranquilo. Você começa a equilibrar. Show de bola. Legal, cara. É até estranho ouvir isso, e não me entenda mal eu dizer estranho, tá? Não que você não seja um bom profissional no trade, longe disso que eu tô querendo dizer. Mas é que vendo a sua carreira como jornalista, como fotógrafo, os eventos que você cobra, as fotos que você tira e a gente acompanha, é estranho ele não falar, não, para mim é 80% fotografia e 20% do trade, porque na teoria, se fosse para a gente imaginar, teria que ser assim, e é legal ouvir isso. Um exemplo é Copa 2014, não, 2014 eu não vou pôr, 2018, 2022. 2018, 100% fotografia. 2022 foi literalmente 50-50. Caramba, que legal. Então, por legal, aí dá para equilibrar. Mas eu agradeço o elogio, embora, tipo, na hora que você falou, eu falei, ele vai falar alguma coisa que vai... Mas eu entendi o elogio, entendi o ponto. Nem que eu expliquei antes. É que o Vini, ele foi por um caminho bem tortuoso, né, velho? Você ficava pensando, caramba, o que será que... Até eu fiquei meio assim, falei, vixe... Falei, já ia falar, corta. Eu falei, para aí. Não, mas é verdade, cara. Eu vi o seu trabalho em fotografia e parabéns, cara. Valeu. Eu vi as fotos de 2022 ali e tal, muito bonito mesmo o seu trabalho. Então, parabéns por isso. Valeu. Eu não sei se a gente já vai entrar na questão de mercado, Vini. Vamos entrar? Não, a primeira coisa que eu queria perguntar é, como você está nos Estados Unidos, você trabalha MLS somente como fotógrafo, você nunca teve a intenção de trabalhar como trader? Então, a intenção de cobrir agora é essa. Então meio que tá ligado, então. Por quê? Não, eu vou explicar o porquê. Eu não gosto de cobrir MLS, embora para o under é uma competição legal, que é uma competição over, então a gente tem muitas oportunidades em under, parecido com o que acontece na Bundes 2, na Bundes 1, só que o que acontece? Isso em questão de preço de odd. Só que a liquidez é uma merda, é horrível. Então eu não trabalho MLS, tipo, não dá, não tem como. E sempre quando eu fui tentar fazer alguma coisa no under ali, eu sempre me compliquei. Teve um lance que, por exemplo, o cara bateu a falta uma vez, o juiz mandou voltar. Só que eu trabalho muito antecipada. Eu antecipei, o cara mandou voltar, eu fechei. Aí eu cliquei de novo, o cara mandou voltar de novo. Aí eu falei, vou ficar dentro. Ele vai mandar voltar, beleza. Aí eu acabei pagando o lance. Tipo, até peguei uma descida antes de cobrar, na hora que eu cliquei para fechar, o mercado fechou, gol. Então, tipo assim, é uma competição que sempre que eu entro não é legal de trabalhar. Só que o que eu comecei a identificar, olhei muito os últimos jogos assim da temporada, tem muito, mas muito bot no mercado. E se você não tem delay,
você consegue varrer esses bots, não vou dizer tranquilamente, porque nem sempre é tranquilo, mas você tem o bot ali no mercado dando mole para você. E o bot ele vai depender do que para ele trabalhar? Do radar. Sim. Só que às vezes o scout da MLS eu já percebi, e quem faz MLS vai concordar, o scout da MLS é meio lento, né? Ele não é igual ao europeu, ele é mais... Ele espera muito o lance acontecer mesmo para ele apertar alguma coisa ali. Então, às vezes, a bola até entrou e dá uns 2, 3 segundos, mesmo com o delay da stream, você olha e fala, caraca, o cara não vai fechar. Você até fica assim, pô, o cara tem que fechar o mercado, não vai fechar, será? E eu pensei que sem esse delay aí pode ser uma boa. Legal, cara. Bacana demais. A galera que está nos assistindo já tem 1 hora de bate-papo e a gente ainda não entrou no assunto principal de mercado, né? Que muita gente quer ouvir. Porém, todavia, entretanto, eu sempre digo para a galera que conhecimentos assim, né, William, que agrega muito a gente conhecer, cara, o trading, o mercado em si, a operação em si, cara, é só um detalhe da forma que você vai tentar buscar o dinheiro, né? O que envolve o trade como um todo é muito mais do que só a operação. Então, paciência com nós aí que conversamos pra caramba. Essa parte de fotógrafo dele é uma curiosidade, eu acho, porque são poucas as pessoas que a gente vai ter essa oportunidade, mas agora nós vamos entrar, né, Gabica? O Gabica já apertou aí do mercado e nós vamos começar a falar. Agora vai. Especificamente, cara, Under Limit, a gente sabe que é o seu mercado, você trabalha alguma outra coisa também, além do Under, e o que você gosta de fazer no Under? Você já falou que gosta de adiantado, então você é muito parecido com o menino Dene lá. O menino Dene é um expert em adiantado. Eu fiquei sabendo disso aí. Ele é, assim, fantástico no que ele faz. Eu já tentei fazer, inclusive tento várias outras vezes de novo, mas eu não consigo fazer o que ele faz muito bem. Mas diga lá pra gente sobre um pouquinho o mercado, a sua ideia, o que você enxerga. Eu trabalho muito back ao under, Eu sou um cara que pega poucos gols no mercado de gols ali, eu pego muito poucos gols, só que eu deixo o match odds aberto também. Então, para mim não tomar umas rasgadas do mercado, de repente, vou tentar pegar um gol, a bola não entrou, estava impedido, eu não percebi que estava impedido, eu prefiro trabalhar no mercado de match odds porque a minha oscilação ali vai ser menor. Aí eu consigo trabalhar com uma stake maior, então se eu pegar um gol, vai ser um valor mais justo, e a parte do ajuste, ela acaba sendo pouca. Então, mesmo se eu tomo um ajuste tentando pegar um gol, eu ainda consigo limpar no mesmo jogo. Então, eu prefiro trabalhar o back ao under scalpeando ali, entrando e saindo muito rápido, e vai ser raras, eu tenho poucos, assim, de telas gravadas que eu tenho um gol que eu falei, caraca, peguei esse gol. Eu acho que um dos gols, assim, que eu lembro que eu peguei nesse mercado, fazendo lay ao under, foi aquele do Suárez na eliminatória de bicicleta, que, sim, tipo, o lance ficou muito ali na área, e eu não sei, acho que o match odds já tava sem valor, e eu saí clicando no lay, aí eu, tipo, consegui carregar bem ali, e foi um lay ao under, assim, que, vamos dizer assim, não comum que eu faço, que deu para fazer, mas é muito back ao under. O match odds pós-Copa, eu até falei com o Vini na live que a gente fez, eu falei muito que eu trabalhei os 3 primeiros, tipo, tirando o primeiro jogo, que eu achei a odd do match odds do Equador e Catar muito errada. Eu falei, isso aqui é back Equador, toda descida do Equador eu vou estar back, porque é de muito valor. E tirando esse jogo que eu fiz o match odds, mas os 2 próximos jogos eu comecei a fazer back ao under. Fiz back ao under, e eu tava vendo que eu não tava conseguindo entrar onde eu queria. Toda hora que eu entrava, eu tomava um ajuste de contraposição, não pagava, você entrava, e às vezes o jogo morto, substituição, atendimento, tudo que podia acontecer, e o mercado não mexia. Falei, eu não vou conseguir trabalhar com a proposta que eu tava para a Copa, eu não vou conseguir trabalhar back ao under na Copa. Até o grupo que eu trabalho, eu falei, galera, eu vou pro match odds, todos esses jogos eu vou trabalhar exatamente como eu trabalho no under, mas no match odds. Então eu estava scalpeando a favor do tempo, seja em back ou em lay, no match odds. Então, vamos dizer assim, do terceiro jogo em diante, eu trabalhei praticamente 80%, 90% de match odds. E foi uma boa, porque todo mundo que eu conversei, incluindo o Vini, o under não foi bom, o under não foi legal. Ainda bem que você, tipo, conseguiu ver essa situação.
e fazer o match odds, porque eu peguei muito gol, mas muito gol. Teve acho que um dia de Copa que eu peguei 3, 4 gols assim no mesmo dia, e eu falei, caraca, tipo, foi muito bom. A gente conversou sobre isso e eu já repeti algumas vezes em alguns conteúdos meus. A Copa foi um dos piores meses meu de trade esportivo, velho. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o evento Copa gera uma expectativa muito grande, né, cara? Mas, antes disso, a gente tem um programa que chama Clubão Responde, que a galera perguntou sobre a expectativa para a Copa, né? E eu tinha comentado isso nesse programa, até com a Lei que eu fiz o programa, falei, galera, eu tô com expectativa bem legal, eu tinha acabado de aumentar minha stake um mês antes, porque é um jogo que teria um volume muito alto, então eu já queria chegar lá já com a stake, não queria aumentar lá na Copa em si. Mas, cara, as condições de trabalho vai depender muito, porque a gente trabalha o under, né, William? E da forma que a gente trabalha, não que seja só assim trabalhar o under, mas da forma que a gente trabalha é muito lance a lance, igual a gente citou. A gente precisa necessariamente de estar com um feed justíssimo do jogo, tá junto, pelo menos junto do mercado. E na Copa, cara, todas essas condições, ela foi extremamente ruim para isso. A gente estava atrás no feed, muito atrás, ali 3, 4 segundos talvez, e além do feed, da transmissão do jogo em si, muito atrás do mercado também. Então foi muito ruim mesmo. Foi um dos meus piores meses assim no trade na Copa, muito por duas questões. Primeira, porque eu cometi um erro gravíssimo. E sabendo de tudo isso, teve um lance, lembra o jogo da Alemanha, que a Alemanha empatou o jogo contra a Espanha? Sim. Naquele jogo ali, cara, teve uma falta no meio campo, alguma coisa assim. Eu lembro que o jogo parou, eu carreguei. Achando, sabe quando você carrega achando que não vai pegar no máximo uma ou nenhuma? O mercado deu aquela voltada toda. Me raspou tudo, 4 stake. Na hora que raspou as 4 stake, eu fui pondo para fechar. E o jogo parado, pondo para fechar. E o mercado só voltando. Eu pondo para fechar, o mercado voltava. Falei, velho, o jogo voltou. Falei, eu vou ter que forçar a saída. Na hora que eu forcei a saída, ataque rápido da Alemanha. Lembro que foi um ataque rápido depois dessa falta. Gol, com as 4 stake. E além disso, eu tive presente em vários, e isso aí eu e Gabi conversamos várias vezes. Eu tive praticamente todos os pênaltis de VAR da Copa que os caras erraram, velho. Praticamente todos. Eu tava dentro a favor. Teve muito pênalti perdido. Até do Lewandowski, né? Todos que os caras perderam, praticamente eu tava dentro, velho. Eu tava a favor desse aí do Lewandowski. Eu teria pego. Carregado, cara, mas carregado. Que mesmo o under ter sido ruim, financeiramente falando, se aqueles pênaltis entram, a minha Copa tinha sido excelente ainda, mas falhou. Então é legal você tocar nesse assunto também. Para quem trabalhou o under na Copa e não teve um resultado bom, você é só mais um. E muita gente que trabalha comigo a mesma situação. Deveria também ter ido para o match odds, porque assim, você tem um tempo muito curto, né, na Copa para tomar decisões ali. Você tem um mês que na verdade dá 23, 24 dias de jogos. E você faz um jogo, não, esse não foi bom, mas você fica pensando, o próximo vai dar para trabalhar o under melhor, porque é uma seleção mais over. Só que aí você vai ficando nessa, você vai só acumulando, ou seja, um ajuste, ou um lucro muito pequeno, assim, que no final acaba não funcionando bacana. Aí na hora eu falei, não, eu vou trabalhar match odds, eu não tô conseguindo trabalhar under, e eu precisava fazer um lucro ali que fosse legal, e o under eu vi que não tava agradando. Ô William, você comentou um pouquinho aí da sua abordagem no match odds, né, que é uma questão também de trabalhar, né, mas relacionado ao mercado, né, como você trabalha também ali no under, né, buscando ticks, mas além disso você faz uma outra abordagem, por exemplo, num jogo 0-0, em busca do gol, você faz alguma coisa assim, de fato, para buscar o gol, não somente ali a variação das odds? Eu trabalho muito... às vezes o mercado à frente quando ele fica muito tempo em platô. Eu vejo o mercado em platô, eu meio que planto uma stake ali no layout under, deixo até um ajustezinho pequeno, vou scalpeando ali, entrando e saindo, porque de repente você pega um gol assim. Eu não curto muito o jogo 0-0, o cenário que eu prefiro é 1-1. Se tá 1-1 é porque as duas equipes tiveram algum momento de ou bom no ataque ou ruim na defesa. Então eu prefiro o jogo 1-1. Mas muito jogo 0-0, quando acaba o primeiro tempo ali, você vê o segundo tempo à frente com uma odd muito baixa.
Então, às vezes, eu vejo um valor de dar uma scalpeada em lay ao under, porque se você pega um gol ali, mesmo que já tenha passado algum tempo, você consegue fechar com um lucrozinho bacana, até para trabalhar esse under, você consegue trabalhar esse lucro no próximo mercado que ele vai, assim que sair o gol, ele vira esse mercado limite. Aí acaba sendo legal também. Mas não é frequente, não é frequente, não. Ah, sim. E além desses mercados, você tem alguma outra estratégia que você trabalha no mercado paralelo? Ou você só fica mais no mercado de gols ou no mercado de bet odds aí? Eu trabalho, além disso, é um mercado que é pouco... tem a ver com gols, mas é um mercado pouco falado, assim, eu vejo pouca gente explorando, que é o linha de gols, que é praticamente o handicap ali para sair um gol e tal, e principalmente, que nesse cenário que eu passei, jogo 1-1, que os dois times estão se agredindo no segundo tempo, você coloca um over 3, você pega uma odd 2,30, 2,40 muito rápido. Só que assim, claro, você depende de 2 gols para pagar, né? Mas pelo menos a devolução ali, você vê que o mercado vai te entregar pelo menos a devolução. Muita gente fala, pô, mas por que você não trabalha no limite nisso aí e tal? Porque assim, eu vou trabalhar no limite, eu sinto que eu vou acabar ficando numa trocação. No à frente, se você pega acima de uma odd 2,40, 2,50, você ainda consegue um lucro bacana que fica mais de 1 para 1, né? Então acaba compensando. Pô, legal, até inclusive, né, quando eu ainda tava o ano passado no Discord ali com o pessoal, teve um cara um aluno, né, que ele trouxe também esse estudo, ele tava trabalhando muito bem também essa linha de gols, que de fato eu também nunca tinha ouvido falar, né, e essa parada é legal, né, dessa troca de experiência, eu acho que ele é um mercado a gente acaba novo, conhecendo, né. Eu acho que ele é um mercado novo, acho que tem 2 anos no máximo, mas ele é muito pouco explorado. O ruim desse mercado é que você não faz trade nele. Você entra e não tem como fechar, não existe fecho. E isso é o ruim. Tem que sair ali pelo menos o primeiro gol, né? Porque aí já acaba devolvendo ali a entrada e depois surgir. Mas eu acho uma parada bem interessante, porque a gente tem diversas partidas que, pô, tem leitura para sair pelo menos mais 2 gols ali no jogo. Igual você fala dessa situação do 1-1, é muito clara, porque assim, se um time abre um 2-1, a tendência é que o jogo fique extremamente aberto, né? Independente de qual equipe que abra esse 2-1, e tem grande chance de sair esse quarto gol, né? No caso, na partida, né? Até trabalhando esse final de semana aí, você deve ter visto o jogo da Inter de Milão, que foi 0-0, e até tinha falado, o que você acha desse linha de gols aí? Aí eu falei, pelo placar eu não entro. Pode, porque a Inter estava amassando, mas pelo placar, a incompetência nas finalizações ali, eu fico de fora. Eu prefiro ficar de fora. E assim, é um mercado que sempre que você vai entrar, que nem nessa situação que eu coloquei, 1-1, um 2-1 ali, uma situação que de repente o favorito tá perdendo, é legal, porque assim, se você vai entrar, você tá com uma leitura para sair esse gol. Se você tá com essa leitura, esse gol não demora 5, 6 minutos para sair. Então assim, você já vai estar na free bet ali. Então isso acaba sendo bom. Eu acho que essa relação que é bacana, né, cara? Que se você fazer uma boa leitura, pelo menos um gol vai acabar saindo. Então, de certa forma, você já vai ficar no 0-0 com esse primeiro gol. Eu tenho assim, nas minhas anotações, eu tenho mais de 60% de break-even, que é a devolvida. Então. Mas quando paga, ele paga muito bem. Não, muito bom, bem bacana. E até inclusive esse jogo da Inter aí, cara, o Lautaro perdeu um gol no final. Foi absurdo. Foi absurdo. Ele dominou a bola tudo. Cara, ele até falou, né, na Copa do Mundo, eu acho que o William deve ter visto. Falei, meu Deus do céu, Lautaro do céu. Porque teve um jogo que eu tava até num over. Acho que foi contra a Austrália. Cara, ele perdeu uns 3, 4 gols claros no segundo tempo ali. E quase que a Argentina ainda acaba tomando empate no segundo tempo. Agora você imagina se tivesse tomar no final do jogo, né? Que teve o jogador ali da Austrália ali, o Emiliano Martins salvou, né? Realmente não foi uma boa Copa. Eu vi até uma entrevista dele falando sobre isso, que ele sentiu que ele não estava no bom momento e que bom, né? Ele teve um pensamento de grupo também. Que bom que tinha um substituto à altura, que era o Julián Álvares, né, que entrou e voou. E teve sorte também, né? Que teve um lance lá, bate, a bola entrou ainda. Nossa, teve. Ele tava com a estrela, né, cara? Tava com a estrela. Mas teve o lance do Lautaro na final, que ele saiu praticamente ali para fazer o gol.
Eu tava ali fotografando ele e falei, pô, é gol. Aí assim, você pega o cara chutando a bola, você fica com a câmera no cara chutando, e você só fica tentando ver a reação dele, qual vai ser de comemorar. Na hora que eu vi ele se lamentando, caraca, ele perdeu outro gol, velho. Não é só no trade que ele dá problema, é na foto também. Pois é. Mas, cara, legal. Acho que para fechar da minha parte dessa pergunta de mercado, principalmente, Ale, e a gente... Ale, Gabigol, aí eu te confundindo com a Ale. Pô, tá louco. Tô calvo, mas nem tanto, hein? Mas da minha parte de perguntas ali sobre mercado, William, eu acho que a gente vai chegando ao final do programa aí já também, 1h20 de bate-papo já também, mas é só uma questão muito particular até minha, com a galera que trabalha para a gente citou aqui a questão da stream, né, de estar com um feed bem justo, e como você também está no mercado já há mais tempo, você também notou que à medida que o tempo passando, os feeds vão só diminuindo, né? As nossas condições de trabalho para o que a gente busca fazer vai só piorando. O que você tem feito para tratar isso, cara? Abordagens diferentes? O que você tem se virado para tentar diminuir isso? Uma coisa que eu até falei para o pessoal é que, assim, eu trabalho... A gente tem um termômetro. A gente tem um termômetro para saber da stream. Tava muita gente falando, pô, a Copa do Mundo, e não sei o que lá. E eu falei, não se empolguem com stream para a Copa do Mundo, porque em Copa do Mundo vai ser onde vai ser colocada a melhor tecnologia para o funcionamento da competição. E assim, essa tecnologia que é colocada em Copa do Mundo, ela vai servir para outras com essa questão de stream, porque assim, os caras querem que não roubem o sinal deles. E uma forma disso acontecer é eles pegarem a principal tecnologia que tem no mercado e ir adequando para isso. Então, sempre que você tiver uma Copa do Mundo, vê o termômetro. Você vê como que as streams estão entregando a Copa do Mundo. Então daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho que me preparar para isso. O que eu tenho feito muito, assim, antes eu era 100% visual, e hoje mesmo, que nem eu não trabalhava Premier League de jeito nenhum, no Under eu não trabalho, mas eu não trabalhava de jeito nenhum, mas hoje eu já trabalhei e o mercado vai fechar. Então eu estou muito me baseando por radar, já pensando nisso também, né? Porque na Copa a gente teve 3 segundos, daqui 2, 3 anos, hoje o que a gente tem de feed é a Turquia e é a Alemanha. A Itália a gente não tem mais, é um jogo ou outro de Copa da Itália que abre um feed. É uma pena, hein, velho? Não tem a Itália, hein, velho? Itália. Então, assim, eu já vou me preparando para isso, porque o dia que não tiver Alemanha e Turquia, que é onde eu faço muito under, feed, vai ter que ser 100% pelo radar. Só que, assim, você fazer uma Bundes 2... Só que era uma coisa que eu quero estender, né? Que porque, assim, no início, né, quando a gente começa ali e tal, cara, eu fazia tudo com delay, porque eu só fazia stream da BS365 e a Sport Zone, né, que provavelmente já deve ter conhecido aí também. E eu não sentia tão desconfortável, né? Eu acho que por under realmente fica muito difícil. Porém, pro Match Odds, né, tendo uma leitura mais plena ali do que tá acontecendo dentro da partida, como você falou, pô, ver ali o ataque perigoso, dá para fechar sim, né? Principalmente aí, se tratando do Premier League. Então, esse daí é uma amarra que eu também tenho que tirar. E essa foi uma das grandes dificuldades dessa Copa do Mundo em relação a outra Copa que eu trabalhei. Outra Copa foi excelente, esse daqui foi um resultado top, né, fraco. E na outra Copa, William, eu lembro que eu trabalhei, cara, de verdade, coloquei na minha mesa aqui uma TV de 14 polegadas com anteninha e tal, e trabalhei com ela ali. Analógico? E analógico ficava com a stream aqui e o analógico né? do lado. Muito bom. Naquela época existia ainda. Então, tipo assim, em relação a delay e stream e tudo mais, foi muito mais confortável trabalhar 2018 do que agora, 2022. Que isso daí também foi uma grande dificuldade. Não peguei nenhum jogo assim que tava feed. Então, realmente isso daí foi também mais um percalço dessa Copa do Mundo aí. Quanto mais tecnologia vem, a gente fala que vai melhorar, só que no nosso caso piora. Acaba a parte transmissão piora, porque eles vão bloqueando o máximo que eles puderem, e aquilo, né, conforme a qualidade de entrega de imagem aumenta, automaticamente o carregamento dessa imagem para o satélite, para chegar para as pessoas, ele demora um pouco mais, então isso atrapalha muito. Exatamente. E só para complementar isso, William, eu acho que contribui para quem está assistindo, que tem também essa dificuldade, né? Eu também já estou me virando, já pensando lá na frente. É o que eu falei com a galera do Discord. Daqui a pouco, cara,
a gente não vai ter feed igual a gente tinha mais não. Então vamos se preparando por conta disso. Até por isso também que eu citei a questão do Ricardo, eu estou usando o scanner dele e usando a base de dados dele para o quê, cara? Para eu começar a tentar encontrar padrões do jogo que diminui o risco do gol com um padrão que vem acontecendo em instantes antes. Eu estou tentando encontrar esses padrões para trabalhar mais, não só mais o lance a lance do under. Isso eu vou continuar fazendo até quando for possível, é o que paga minhas contas. Mas, nesse período, eu já vou tentando me adaptar a outras formas de abordar o mercado baseado em comportamento do jogo, em situações que os dados do jogo me dizem que aquele comportamento diminui o risco daquilo acontecer no próximo instante. Então, eu estou buscando muito isso, estou estudando muito, cara. Essas últimas 2 semanas, 3 semanas, eu estou estudando muito e eu já estou me preparando para isso lá na frente. E não só aplicar isso só para o mercado do under. Eu quero aplicar isso também, voltar a trabalhar match odds, que eu já trabalhei. Esse ano é um objetivo meu, falei com a galera. Voltar a trabalhar também no mercado de match odds, e muito baseado nisso. Eu quero cada vez mais conseguir, que sempre foi uma dificuldade muito grande minha, tirar a necessidade extrema do visual justo, feed. Eu preciso fazer isso, eu acho que isso é uma dica para quem está no mercado para os próximos anos. Não espera acontecer, cara. Já vai tentando se preparar, porque eu acho que isso é muito importante. Então, esse bate-papo é legal a gente É bom que você falou isso, porque o grupo que eu trabalho, eu falo isso direto. Eu falo, gente, não fica pensando só no under, porque, tipo assim, é um mercado que a gente ganha hoje, mas o mercado, ele muda muito. O LTD do passado, que todo mundo falava, que era um método super tranquilo, hoje em dia você pega um gol e ainda fica em red. Então o mercado ele vai se transformando o tempo todo. E assim, eu não gosto de comparar o mercado financeiro com as apostas, ou o trade que seja, porque eu sinto que assim, financeiramente não tem nada a ver, totalmente oposto. Mas o que muitos, assim, mestres de mercado financeiro falam, não coloque os ovos na mesma cesta, divida. Sim. Isso vale muito para o trade, exatamente. Vale muito para método. E assim, hoje em dia, eu sei que assim, eu consigo trabalhar 15 métodos diferentes e ser lucrativo. Só que assim, se eu pegar esses 15 métodos daqui 10 meses, 1 ano, vão ser 12. Vão ser 11, porque assim, a concorrência vai aumentando no mercado e você vai ficando difícil. Aí assim, caraca, da hora, você tem 15 métodos. Você consegue trabalhar esses 15 métodos? Não. Eu consigo trabalhar 2, 3 ali por partida, só que assim, eu tenho ali já pensando, que nem você falou nos estudos, eu já tenho alguns estudos de algumas outras coisas de alternativas, porque é muito importante você não ficar preso só um negócio que nem na Copa. Se eu ficasse preso a um negócio, eu ia estar muito frustrado. Até porque a Copa foi assim, que nem eu falei, eu trabalho na fotografia dependendo de uma venda consignada. Então eu preciso publicar para vender. Só que eu estou indo para a Copa com puta gasto, essa Copa foi um puta gasto, e eu posso dizer, o dinheiro do trade me deu muita tranquilidade na Copa. Porque assim, eu vou para a Copa, vou fazer as fotos, vou vender as fotos. Eu vou receber dessas fotos, tem foto aí que eu recebi relatório ontem, ou seja, a Copa tem 2, 3 meses, eu recebi o relatório ontem da venda. Aí eu falei, caraca, aí essa venda vai demorar mais uns 15, 20 dias para mim receber. Então, é um negócio que eu fiquei assim, puta, tipo, complicado. Só que o trade me deu muita tranquilidade, porque eu falei, eu vou dividir, trabalhar assim, fiz um lucro bacana. Só que se eu tivesse focado em um método só, eu ia estar muito ferrado. Eu ia estar falando, caraca, tem que esperar essas fotos pagarem para mim pagar a Copa e ter algum lucro ainda. E hoje não, eu fui para a Copa assim, tipo, foi assim, a Copa na Rússia, eu achei que ia ser cara, acabou não sendo, então eu consegui bancar com foto 100%, mas essa aqui, o que eu vou receber da Copa agora já é livre meu, porque o trade praticamente já bancou tudo. E foi, tipo assim, literalmente não foi assim, mas foi os jogos que você trabalhou na liga no mês anterior. Não, foi 100% os jogos que eu trabalhei na primeira fase. Então foi muito, muito bom isso, e justamente por eu não ter só um ovo numa cesta, tive uma percepção rápida de mercado ali também.
Exatamente. A gente sempre fala da questão de, quando está aprendendo, focar muito naquilo e ficar bom naquilo. Isso é uma grande verdade, mas eu acho que a partir do momento que a gente já tem uma base, aí é hora de evoluir, né, cara? E isso passa por evolução mesmo. Bom, cara, você quer fazer mais alguma pergunta, Gabi? Eu acho que a gente vai chegando aqui no final. Chegando no final aí, né, Vini? Só tem uma pergunta para fazer pro William aqui. Aí nos Estados Unidos, quer ver? Ele vai falar aí nos Estados Unidos? Não, pior que não. Eu queria perguntar para você. Eu sei que, claro, você falou muito bem aí de dividir mais opções, né, dentro do cesto, né? Não confiar num cesto só. Mas assim, hoje, para você, qual que é a sua principal paixão? É a fotografia ou o trading esportivo? Aí eu volto no 50-50. Né? Não, aí eu volto no 50-50. Essa pergunta é difícil, né? Não, é difícil. Porque assim, a fotografia veio assim, eu comecei a cursar jornalismo e no meio do jornalismo eu descobri a fotografia. E assim, eu não tinha noção nenhuma, porque assim, eu pegava um jornal e eu via lá, pô, da hora essa foto, legal essa matéria tal. Só que assim, eu não entendia como funcionava para aquela foto estar no jornal. Então, quando eu comecei a fazer jornalismo e tem a parte de fotojornalismo e falaram, ó, você faz a foto, trabalha para o jornal, trabalha para a revista e a foto ela é publicada dessa forma. Eu falei, pô, da hora esse mercado. E a época que eu comecei, tava um boom de agências de fotografias começando. Então, eu começava, tipo assim, as minhas primeiras pautas era fotografar pessoa com calor na Avenida Paulista. Então, você pegava alguém andando na Paulista com sorvete. Aí, no dia seguinte, a foto estava na capa desse... Sabe esses jornais gratuitos que o metrô distribui? Tava, tipo, na capa desses jornais. Eu falava, caraca, da hora, tal. E aí, eu comecei a ir atrás. Aí, eu lembro que teve alguma coisa de lançamento de uniforme do Corinthians... E eu falei, pô, eu quero fazer essa pauta. Aí eu corri atrás de credenciamento e não sabia por onde ir e não sei o que lá. E aí eu fiz essa pauta do Corinthians e foi um negócio que assim, eu peguei e falei, caraca, da hora isso aqui. Aí eu comecei, aí entrei no clube, comecei em jogo, cobri muito São Caetano na Série B porque é o que deixavam. Então eu ia por estar próximo eu morava bem próximo da divisa ali de São Caetano, então eu fiz muito jogo de São Caetano na Série B, o bom que o Palmeiras estava lá também, então ajudou um pouco, e acabou meio que assim, a fotografia virou uma paixão, assim, eu meio que vivia fotografia praticamente o meu dia inteiro, ia dormir pensando, pô, que foto eu vou fazer amanhã, acordava já motivado para ir fazer foto, acordava com mês de janeiro principalmente, acordava aquela puta chuva, pô, vai dar enchente hoje, vou lá fazer uma foto da enchente. Então, tipo, a fotografia meio que ela virou um amor, assim, na minha vida. Só que aí depois, quando eu comecei, que nem eu tava ali nas Olimpíadas, escutei um cara falando de aposta, comecei a querer entender. Aí eu peguei e falei, pô, legal isso aqui. E hoje aquilo, que eu dormia pensando na foto que eu ia fazer, hoje eu durmo muitas vezes pensando, pô, amanhã cedo tem Bundes 2, tem 3 jogos, qual desses 3 jogos é melhor? Ah, esse aqui tá com preço melhor. Então, meio que, por isso que eu falo 50-50, porque você acaba com o profissional indo pro pessoal e ligando, né? Você acaba ligando que, tipo, que nem assim, você tem uma foto legal para fazer e tem um jogo, por exemplo, você tem um jogo bom, acho que essa vai melhor definir a sua pergunta. Você tem uma foto bacana para fazer e você tem um jogo muito bom para fazer. Qual que você vai escolher? Eu acho que eu escolheria a foto, porque o jogo eu posso fazer amanhã, posso fazer depois, sempre vai ter um jogo bom para fazer. Hora, né? A foto, ela não se repete. Então, se eu perco foto, né? Se eu perco uma foto, eu não consigo fazer. Mas aí você fala, mas aí você prefere a foto? Depende. Porque é isso que eu falei, a foto eu não tenho outra oportunidade, o futebol, o trade, eu tenho outra oportunidade no decorrer do ano, da temporada ali, eu tenho mais oportunidades. Já a foto, que nem essa daí de sexta-feira, que me surgiu o convite para ir para Casa Branca, não quero nem saber de Bundesliga, de nada, eu quero ir para Casa Branca. Saiu bem, né, Gabi? Mas aí... Saiu bem. Era uma pergunta capciosa, né? Era uma pergunta de dificuldade. Não, mas aí no sábado de manhã, tipo, eu cobri a pauta sexta-feira, no sábado de manhã eu tava lá fazendo Itália, Alemanha, então a fotografia eu ainda consigo dar uma prioridade nela, mas
na paixão assim é 50-50 e no profissional mesmo já tá 70-30 tranquilo para o trade. Boa. Legal, boa. Bom, vamos chegando então ao final. Nem vou perguntar ao Gabi o que você quer fazer mais perguntas. Não, agora acabou, não vou perguntar. Chega. Já perguntei demais. Mas, Vini, eu acho que o problema não é a pergunta que ele faz, é as minhas respostas que viram umas respostas muito longas. Velho, gente, eu que gosto de falar pra caramba. O Gabica que gosta de falar pra caramba. E um jornalista, cara. Todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer falar. Não, eu até lembrei de uma situação aqui que tem a ver com Minas, né? Eu estava aqui no período da pandemia, eu estava em Nova York cobrindo aqueles primeiros 100 dias de pandemia aqui. Eu estava indo fazer foto de corpos sendo retirado do hospital, jogado em caminhão. Foi bem tenso, né? Aí teve um dia que já estava rolando, teve a morte do George Floyd, que foi aquele afro-americano que foi assassinado por policiais. Aí no meio da pandemia juntou cobertura de pandemia, mais a cobertura dos protestos. Aí teve um dia de manhã que fecharam a Quinta Avenida, é a loja onde tem as grifes mais famosas e mais caras. E fecharam com tapumes todas as lojas. Aí uma amiga minha que trabalha ela é produtora do Cidade Alerta. Acho que é na Record também. Na Record, em Minas ou não? Deve ser alguma afiliada. Não, aqui em Minas, eu acho que é Record mesmo o nome da emissora e tem um Cidade Alerta, sim. Aí me ligaram e falaram, você topa ir lá fazer essa pauta na Quinta Avenida? Eu falei, beleza. Faço as fotos, mando, como que vai ser? Não, você vai entrar ao vivo e aí caraca. Aí tipo assim, eu sou repórter fotográfico, eu faço foto e mando. Mas como eles não tinham ninguém para fazer esse trabalho, falei, beleza. Fui lá, abri o link ao vivo e comecei a falar. Só que na TV, a gente tem ali 3-4 minutos. E eu contando, não, isso, aquilo. E só escutando alguém falando, tenta diminuir, tenta falar menos. Aqui, pelo menos, dá pra falar de boa. Cara, eu sofro com isso nos meus conteúdos, cara. Os caras falam, Vini, é vídeo de 5 minutos, 8 minutos. Eu entrego o vídeo com 18, 20, é foda. Quem tá me sacaneando com isso é o Rios, né? Eu fui gravar um negócio, falei, esse conteúdo é legal, eu vou colocar no Rios isso aqui. Aí eu comecei a gravar. Aí eu fui subir no Rios, caraca, mas cortou só o início. Aí eu fui olhar lá, pode colocar 1 minuto e meio. O meu vídeo tinha 9, esquece. É difícil, cara. Mas, William, Gabica, agradecer vocês, o Gabi, que a gente está sempre junto aqui, né, Gabi? Então, eu acho que a partir de agora a gente vai estar mais junto ainda nesse ano de 2022, com muito conteúdo junto. Com certeza. E agradecer você também, William, cara, muito bom esses bate-papo, eu acho que acrescenta muito para todo mundo, eu já falei isso lá no início e vou repetir. É muito legal essas experiências, cara, no trade, eu acho que ela traz sobrevida para muita gente, sabe? A gente sabe o quanto que é difícil esse mercado aqui, o quanto que as pessoas, às vezes, se decepcionam aqui. E eu acho que esses bate-papos, cara, às vezes pode fortalecer essas pessoas, dar ideias, dar situações que talvez algo que a pessoa não estava pensando fora da caixinha ali e que crie situações para ela passar a pensar. Então, obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo. Acordado às 7 horas da manhã, não é nem mais boteco do Clubão, agora é padaria do Clubão, né? Eu ia falar isso. Boteco só no nome, né? Só no nome e na resenha. Ô, William, brigadão mesmo aí por todo o conhecimento passado, pelas dúvidas tiradas e, enfim, bem bacana esse seu trabalho, continua assim e vamos para cima. Até, inclusive, né, fazer o convite aí pro William. William, fica à vontade para deixar suas redes sociais, seus contatos para a galera que quiser. Depois a gente também deixa os links aqui na descrição. Produto, então, se você tem produto, tudo. Fica à vontade aí, velho. Para a galera te achar aí. Não, eu agradeço o convite. Que nem eu falei no início aí, meio que em off. A gente marcou um horário meio que do Brasil, só que aqui 7 horas. Só que eu já tive situação que era 5 horas da manhã, eu fazendo reunião em inglês, e tipo, esses 7 horas foi até que de boa. Só o boteco que, tipo, talvez em Minas possa ser assim, né? Você chegar lá às 7 horas da manhã, o boteco tá aberto já. Você acha? E, bom, sobre minhas redes, tem o meu Instagram principal, que é o meu nome, exatamente como tá aqui, @WilliamVolkov.
Eu tenho um outro Instagram que eu coloco só conteúdo de trade, às vezes alguma coisa de futebol. Quando eu falo alguma coisa de futebol, vai ter uma transferência, que nem eu falei no início dos mercados de transferência. Por trabalhar com agência, eu acabo... Que a galera às vezes pergunta, pô, como que você fica sabendo disso antes? Por trabalhar em agência, às vezes alguma informação chega antes, devido a algum setorista que eu sou bem próximo de algum clube da Europa, eles acabam falando, ó, vai ter esse fechamento. Que nem do caso do Jorginho, que eu falei, foi uma situação que eu fiquei sabendo muito de dentro do clube, então é um negócio que eu acabo compartilhando nos meus stories ali, eu sempre falo, ó, vai ter tal transferência, vai ter tal situação, que é o Volkov W, e eu falo alguma coisa de trade, algumas coisas que eu faço no mercado. De produto hoje, eu tenho um grupo que chama Under Squad, que é até concorrente do Vini, só que a diferença é assim, o nosso... não, cara, é mais uma opção para se aprender. Sim, claro. Assim, não. Mas assim, é um concorrente diferente, porque a gente limitou o grupo, porque assim, eu defini que assim, eu quero trabalhar com pessoas que estejam na mesma sintonia. Então, às vezes, se você quer trabalhar comigo, eu converso com a pessoa antes, vejo qual é a da pessoa, se ela realmente entende. Porque, assim, eu fiz assim, eu criei um grupo na Euro de 2020, eu criei um grupo gratuito, entrou uma galera. Só que aí, sabe aquele negócio do gratuito a galera não valorizar? Aí eu peguei e falei, não, vou criar um grupo pago, tal. Acontece muito, velho. Aí, assim, dessas galera que tava no gratuito, pouca gente foi pro pago, e a galera que começou a entrar depois no pago, o cara entrava lá, por trabalhar under, o cara entrava lá e falava, que momento eu entro? Que momento eu saio? Que ódio eu pego? Aí, tipo, eu falei, não é grupo de tip. Então, eu defini assim, a partir de agora, de 2023, depois da Copa, né? Eu falei, eu só vou trabalhar com pessoas que eu quero. Eu limitei o grupo a 25, 30 pessoas, então não tem mais do que isso. Então é um grupo bem compacto, mas a galera que vem trabalhar comigo, só conversando comigo antes para ver se rola aquele conhecimento básico. Você tem um monte de conteúdo básico hoje que você pode aprender, até na live que eu fiz com o Vini, pô, o cara entra lá não sabendo o preço do tique. Aí eu toda hora falo, vê o vídeo do Vini, o Vini tem um vídeo muito bom explicando o preço do tique, e se o cara não sabe isso, não tem por que ele vir trabalhar comigo, porque assim, ele vai mais me atrapalhar e atrapalhar as pessoas do que realmente estar trabalhando na mesma sincronia. Mas não criticando o grupo do Vini, mas e outros grupos que tem. Eu super entendo grupos com muitas pessoas, porque acaba rolando também aquela troca de experiência a mais, mas eu preferi definir assim para poder ficar bem enxuto mesmo. E é isso. E também eu tenho um canal no YouTube que, vamos dizer assim, eu já tentei de tudo nele. Eu comecei com ele fazendo vídeos rápidos, fazia vídeo de 2, é incrível, né? Fazer vídeo rápido, falo pra caramba. Não, eu fazia tipo vídeo de 2, 3 minutos com umas ideias que eu tinha ali. Aí eu fiquei 50 dias direto, vídeo todo dia. Só que chega uma hora que você precisa fazer outras coisas e acaba não entregando do jeito que queria. Aí eu comecei a fazer um pouco de vídeo mais longo, fiz algumas análises assim, de alguns jogos que eu trabalho, só que esse negócio de fazer análise tem muita gente fazendo. Então não adianta eu com um canal pequeno querer entregar uma análise que vai ver 50, 40 pessoas vai assistir o vídeo, e isso assim acaba não agregando para uma grande massa, assim, que seria o objetivo. Então eu falei, esse negócio de análise assim eu não vou fazer. Eu parei, mas agora até soltei um vídeo ontem, já estou soltando um outro vídeo de ideias que eu tenho. Esse último que eu soltei fala muito disso que a gente falou também. Rotina e disciplina no mercado. Então, que eu acho assim, para você ser lucrativo no mercado... É o que faz a pessoa ganhar dinheiro, velho. É o que faz você ter uma rotina e uma disciplina. Aí eu falei, vou começar a ter algumas ideias assim que eu estiver pensando no dia a dia, ou algum assunto que vim, e jogar em algum vídeo assim, mas assim... o vídeo é rotina e disciplina, mas ele não tem uma rotina de entrar no ar, nenhuma disciplina de estar. Então, sempre que tiver uma ideia, eu lanço ali meio que não com compromisso, mas com uma vontade de querer entregar alguma coisa pra galera. Legal, William. Bacana demais, velho. E não trate, de novo, tá? Como concorrência, não. Eu acho que todo bom conteúdo, cara, Sim. tem espaço para todo mundo. O que for Sim. bom tem espaço para todo mundo, e isso é importante. Eu falo e às vezes eu vou estar consumindo o seu, você vai estar consumindo o meu, a gente consumindo de outras pessoas, é isso que nos fazem crescer. Tem uma pergunta que não me fizeram, mas é uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo, justamente sobre isso, das rixas entre os traders, os apostadores, o preconceito, não sei o que lá.
Eu falo muito assim, quando me fazem essa pergunta, dá uma olhada pro pessoal do stand-up, de comédia stand-up. Meu, essa galera é muito unida, e olha o que o stand-up é hoje. É um ajudando o outro. Claro, tem as suas tretinhas pessoais, vai ter sempre em qualquer área. Mas se você olhar para o mercado de stand-up, você vê como os caras fizeram esse mercado crescer. E eu vejo que nas apostas pode ser isso. A galera, em vez de ficar ali num grupinho falando mal do outro, pega e fala, meu, vamos se ajudar a fazer isso aqui crescer mais ainda, que é o ideal. É isso. É isso. Quanto mais gente melhor se juntando, Sim. melhor a comunidade fica, mais a gente cresce. E como você disse, todo mundo ganha, né? E como você disse, se não a concorrência, mas a opção. Sim. Se o cara não gosta de trabalhar com A, vai trabalhar com B. Se não gosta de trabalhar com B, vai trabalhar com C. Se não gosta de trabalhar com nenhum, absorver o conteúdo dos três e monta o próprio grupo, e é isso. Aqui tem muita questão do perfil, velho. E ter diferentes opções de perfil para você ir, eu acho que é a melhor situação. Cara, muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito, tá? E preciso dar uns recadinhos para vocês aqui também para a gente finalizar, galera. Primeiro, pedir de novo para vocês, né? Deixa o like no vídeo, compartilha. Conteúdo desse aqui para fazer dá trabalho, agendar horário com o William ali também não foi fácil, né, William? Tem as tarefas dele. Enfim, esse programa é um patrocínio da Betfair, tá? Em parceria do clube. O clube gera vários conteúdos em parceria com a Betfair. Inclusive, deixa eu fazer um merchan meu aqui rapidinho. Vocês sabem que a Betfair agora é a nova patrocinadora do Cabuloso aqui, né? Então, o Cabuloso conseguiu um patrocínio master da Betfair e surgiu a oportunidade para mim, William, por estar aqui em BH, por ser cruzeirense, por ser trader, de criar um conteúdo exclusivo para o torcedor cabuloso. Porém, esse conteúdo serve para todo mundo também, cara. Então, eu criei um canal no YouTube também para esse projeto com a Betfair e com o clube, que chama Apostador Cabuloso. Vai lá, conteúdo gratuito. Eu vou pegar do básico e tentar levar para a galera. Você citou aí a questão de análises. Eu estou fazendo lá análise só dos jogos do Cruzeiro, mas de uma forma diferente, tá? Não é para dar tip. É uma forma que eu encontrei de algo que eu posso realmente agregar para as pessoas, porque eu não sou tipster, não vou ser bom fazendo isso, mas que eu encontrei das pessoas entender um pouco o lado do trading. Como que a gente pode analisar o mercado, as coisas que acontecem e a gente explorar isso. Tem um conteúdo diferente, convido vocês a conhecer lá. Mesmo para você que não é cruzeirense, eu acho que vai agregar muito. Então fica o convite, tá? E para finalizar, William, a gente tem também a plataforma da LearningBet. Você falou aí de cursos gratuitos, que a pessoa tem que chegar já preparada, por exemplo, para o seu conteúdo avançado. A LearningBet, nossa, cara, é uma plataforma que tem vários conteúdos gratuitos. Por quê? Porque essas parcerias do clube com as casas de aposta. Né? Então, as casas pagam para a gente gerar esse conteúdo e ele sai de graça para o usuário. Por isso. Então, link na descrição. E quem paga esses conteúdos é você que cria sua conta na casa de aposta pelo link do clube. Basta você fazer isso, você vai estar contribuindo para gerar mais conteúdos gratuitos aí lá na plataforma da LearningBet. Beleza? Então, fica o convite para vocês. Valeu, Gabica. Valeu, William. Se quiserem deixar só a palavrinha final aí, tamo junto. Fica à vontade, William. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Tamo junto. Não, valeu. Só agradecer. Eu achei que o Vini ia vir com a camisa do Cruzeiro, com o Betfair ali hoje, mas ele veste a camisa do Clubão, que deu para ver porque seguraram ele com isso. É isso, galera. Valeu. Valeu, galera. Aquele forte abraço para vocês. Até mais. Tamo junto.